Buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Estamos a Bom punto de dia, boa iniciar tarde a nuestro todos, seminario. todas. Estamos Vamos a quase dar un iniciando minutito o porque vemos que hay varias webinar. personas que están ingresando en la Temos várias sala. pessoas ingressando Enseguida na estaremos sala iniciando. e Gracias por su puntual já logo presencia. iniciaremos. Obrigada pela sua presença. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos y para Bom todas. dia, boa tarde a Tomando todos, en cuenta las diferencias de todas. horario en Tendo los em conta as distintos países diferenças que de nos horários nos acompañan, diferentes países que es un acompanham. verdadero gusto para mí darles la Hoje é más um cordial bienvenida prazer a dar este as seminario web sobre boas-vindas a competencias esse de los seminário trabajadores web de competências dos involucrados en la trabalhadores preparación y envolvidos respuesta na frente a las preparação e emergencias de resposta salud y de frente desastres. às Mi nombre es Joana Díaz de Valle, yo soy asesora de problemas de saúde educación e profesional de la desastres. Unidad de Eu sou Recursos Humanos para la professora Salud del dos Departamento Recursos de Humanos da Sistemas y Saúde do Servicios de Departamento de Salud con Sistemas e sede Serviços de en Saúde, Washington com y sede em formo parte del Washington, equipo que e sou organizó esta parte actividad, do equipe que que está integrado trabalhou, por que está colegas de la Unidad de integrado Recursos Humanos para la Salud, dos del Departamento colegas de Sistemas y do Servicios de Departamento de Salud Sistemas e y Serviços de también de la Saúde e Unidad de também Preparación da de los Unidade de Países para Preparação dos Competencias Países para de Salud y el Emergências Reglamento de Sanitario Saúde e Regulamento Internacional Sanitário del Internacional Departamento de do Emergencias y Departamento Salud de de la Emergências OPS. de Saúde na OPS. Quisiera comentarles que contamos Gostaria de con comentar que temos traducción simultánea interpretação simultânea para los 4 idiomas para as oficiales. 4 línguas oficiais. Vamos a compartirles aquí algunas Vamos compartilhar indicaciones agora algumas para que ustedes indicações puedan para hacer que su vocês cambio y possam fazer seleccionar seu el câmbio idioma de su e preferencia. selecionar a língua da sua Em, preferência. Muy bien. Muito bem, Entonces, então, colegas, aquí tenemos colegas, algunas aqui temos indicaciones algumas generales. Por indicações favor, gerais, por favor, pueden tomar nota. pode Como les decía, contamos con traducción simultánea anotar. para los cuatro Temos idiomas oficiales de interpretação la simultânea para OPS: as 4 línguas español, da inglés, OPS: portugués y espanhol, inglês, francés. português e Entonces, francês. les invitamos a seleccionar Então, en la parte convidamos a inferior de su pantalla selecionar na el parte icono inferior da verde sua globo tela para o ícone seleccionar com o el globo idioma que ustedes para prefieren selecionar a escuchar. língua que vocês preferem También ouvir. quiero comentarles que Também tenemos el gostaria de código de chat comentar que temos o ícone do chat, que pueden utilizar, por favor, para que comunicarse pode con ser nosotros para utilizado para se informarnos sobre comunicar cualquier aspecto conosco, para técnico informar qualquer durante el aspecto desarrollo de técnico esta durante o actividad. desenvolvimento Y da finalmente, desde atividade. E, ya les invitamos finalmente, a desde colocar sus já, preguntas, sus convidamos comentarios vocês a colocar dirigidas suas a nuestros perguntas, panelistas a comentários través del para nossos icono también que pueden painelistas no seleccionar ícone que pode en selecionar el icono correspondiente de o Q&A que está ícone también disponible. correspondente de Q&A, que Es para também nosotros está un verdadero disponível placer na parte darles baixa da tela. É um prazer para inicio a esta nós sesión. dar início a essa Comentarles que sessão, contamos con la comentar participación de que temos a representantes de participação de ministerios de salud, representantes do instituciones Ministério de Saúde, académicas instituições vinculadas con la acadêmicas formación de recursos vinculadas com a humanos formação para de la recursos salud, humanos para a redes saúde, académicas, redes asociaciones acadêmicas, profesionales, associações profissionais, distintas organizaciones que diferentes capacitan y actúan organizações en que el capacitam ámbito e de las atuam emergencias y un no importante âmbito das grupo de emergências e profesionales grupos de interesados en profissionais este tema. interessados Quiero hacer un nesse especial tema. reconocimiento y Quero fazer um bienvenida especial a nuestros reconhecimento e panelistas, bem-vinda a a nossos quienes agradecemos desde painelistas, que ya su agradecemos presencia en já este día. sua presença nesse dia. Entonces, vamos a Então vamos dejar a de compartir acá parar esta de compartilhar pantalla minha tela y voy a tener el gusto de e tenho o prazer ir avanzando entonces de con el avançar contenido com o técnico de esta conteúdo sesión. técnico da sessão. Colegas, el personal de salud desempeña un Colegas, o papel pessoal de fundamental en saúde la tem um gestión de papel la respuesta ante emergencias y importante na desastres, ya que resposta trabaja en estrecha colaboración con las comunidades y de por lo saúde tanto
e sé desastres de los porque diferentes trabalha puntos. perto das comunidades Los e perto dos profesionales de la potenciais salud son eventos. Os trabajadores de profissionais da primera saúde línea são en emergencias trabalhadores de primeira estables linha em y condições más aún durante estáveis situaciones de emergencia e y mais crisis, em situações de prestando emergência e servicios crise, tanto en entornos começando prehospitalarios serviços como em hospitalarios. entornos Así que una pré-hospitalar gestión como adecuada de la respuesta de hospitalares. emergencia requiere Uma que la fuerza resposta de trabajo adequada en salud requer que a tenga força de todas las trabalho em saúde competencias tenha as adecuadas. competências adequadas. Así que el objetivo de este O seminario objetivo es desse presentar la seminário propuesta é de competencias apresentar esenciales para los a trabajadores de la proposta de salud competências involucrados essenciais para os en la trabalhadores de respuesta a saúde emergencias envolvidos y na desastres que ha resposta sido a elaborada por la emergências e OPS desastres que e foi identificar feita los pela próximos OPAS pasos para para su identificar os implementación. próximos passos para sua Para iniciar implementação. entonces con la Para agenda iniciar de la então com a actividad, quisiera agenda da invitar atividade, al doctor gostaria de Benjamín convidar o Puertas Dr. Benjamin Donoso, jefe de la Puertas Unidad de Recursos Donoso, Humanos para la Salud del chefe Departamento de dos Sistemas y Recursos Humanos Servicios, para os con sede en Serviços, Washington, para que com sede realice la em apertura Washington, de la para actividad. realizar a Doctor abertura da Puertas, por favor, el atividade. micrófono es suyo. Doutor Puertas, por favor, pode falar. Muchísimas gracias. En primer lugar, un Muito saludo a todos los panelistas obrigada. que han aceptado Quero ser parte dar, de este cumprimentar todos os webinario, painelistas que que para aceitaram nosotros ser es un parte honor do tenerles con webinar. nosotros. Así que É um muchísimas prazer gracias. tê-los com a Y gente. un saludo muy fraterno a E todos los más de também um cumprimento muito 136 fraterno a todos sumándose os mais de colegas, amigos, 130 colegas, participantes que están amigos sumándose que estão se a conectando este webinario a esse de webinário la Organización Panamericana de da la Salud. Organização Pan-Americana da Saúde. Hace poco Há la OPS y en pouco a particular la unidad OPS, que dirijo, la unidad de a recursos humanos para unidade la que eu salud, dirijo de publicó recursos el humanos para a reporte saúde, Fuerza de Trabajo publicou o en reporte de Salud para forças de las trabalho em Américas. saúde para as Américas. Es un esfuerzo É um único en esforço su género, es la único primera no seu publicación gênero, a de ese primeira tipo que la publicação desse OPS tipo que a publica OPS y publica, que tiene datos e de que todos tem los países de dados la de región todos os países presentados da como região perfiles y un apresentados como análisis perfis regional. e análise regional. Quizás el elemento más central Talvez o de elemento esta mais publicación central dessa es el análisis publicação sobre é o la densidad del análise personal de salud da en densidade nuestra pessoal América. Y na ahí nossa partimos América. de mirar el vaso E aí lleno, como medio começamos a lleno, que ver es la cantidad o de copo países cheio, meio que ya han cheio, que é a sobrepasado, han quantidade alcanzado de y países que sobrepasado la meta alcançaram de e los passaram do 44,5 por 10 objetivo dos mil 44,5 por 10 mil habitantes. Y esas son habitantes. excelentes E noticias. essas são Sin excelentes embargo, existe notícias. un número Porém, importante de existe países, um son número 14 importante países de de nuestra países, são región que no 14 lo han países da nossa alcanzado, região que en ainda donde não existen conseguiram, brechas muy onde importantes de existem recursos brechas muito humanos para la importantes salud de que recursos deben humanos para ser a saúde, que identificadas, devem deben ser ser identificadas, resueltas, al devem igual que incluso ser en países que han llegado a esta meta, pero que la solucionadas. Também tem distribución de su países que personal no chegaram es à equitativa. meta, mas que a Es decir, distribuição do tenemos un pessoal não é desafío equitativa. y Quer cuando dizer, hablamos temos de um la desafio quando gestión de falamos da recursos, gestão da emergencias y resposta de desastres. emergências e desastres. Sabemos que el eje Sabemos que o esencial del eixo trabajo essencial do en ese trabalho, nivel de territorio nesse es el nível de personal de salud que território do pessoal de trabaja saúde en que las comunidades trabalha nas y que por lo comunidades, tanto está cerca que, de portanto, los está potenciales perto dos eventos que potenciais pueden generar. eventos que podem se gerar. Estamos hablando de personal de Estamos primera falando de línea pessoal de primeira que tiene linha que estar que enfrentando una tem que situación de estar emergencias y enfrentando uma crisis situação de y que por emergências lo e tanto crises necesita e que, tener portanto, las deve ter competencias as adecuadas competências para una respuesta adequadas adecuada. para uma resposta adequada. En los últimos meses, la Nos últimos OPS meses, y a este esfuerzo OPS, entre nesse dos esforço departamentos de la entre dois organización, departamentos da hemos estado organização, trabajando justamente en trabalhamos identificar justamente em las competencias identificar de as este personal de competências salud desse para una pessoal de adecuada saúde respuesta a para uma emergencias y adequada desastres. resposta de El día emergências de hoy e desastres. estamos No dia de presentando a hoje, ustedes esta vamos propuesta. apresentar a Estamos vocês as propostas, estableciendo este espacio de estabelecendo esses diálogo con espaços nuestros de panelistas, diálogo com con nossos ustedes, panelistas, com amigos y amigas que vocês, están participando amigos, del amigas que webinario, estão participando do para webinar, que, en primer lugar, tengamos para, em primeiro esa lugar, ter sensibilidad a de saber cuál es la sensibilidade de situación saber del qual é a personal de situação do salud, pessoal de pero también qué saúde, tan mas preparados também o estamos que en tão cuanto a la preparados respuesta a estamos emergencias y enquanto à desastres. resposta a emergências e Tenemos las desastres. competencias adecuadas, Temos as cuáles son esas competências competencias adequadas? y Quais são cuáles essas son los pasos competências e quais são siguientes os passos para seguintes tener una para fuerza de ter trabajo en salud uma força de trabalho em preparada saúde para este tipo de preparada situaciones que para van a esse seguir tipo de ocurriendo en situações una que región como la mía.
vão continuar Así es que con esto quiero acontecendo nuevamente com dar la uma região bienvenida como a a todos nossa. ustedes. Com Fíjense, isso, estamos quero ya dar as cerca de ya boas-vindas casi novamente a 250 nós. participantes que Estamos seguramente los perto vamos a dos sobrepasar en 150 los minutos participantes que siguientes. com certeza Así es que passaremos nos bienvenidos, próximos bienvenidas minutos. y vamos a Bem-vindos, tener un webinario bem-vindas. que realmente Vamos ter va um a webinar que responder a muchas realmente interrogantes dará y quizás respostas más que muitas eso, a dejar interrogantes. preguntas Além que disso, vamos a também seguir deixar algumas outras que respondiendo en el continuaremos futuro con respondendo el no apoyo de los futuro Estados com o miembros, apoio con dos su apoyo. Estados-membros, Así es que com muchísimas seu apoio. gracias y Muito bienvenidos, obrigado bienvenidas. e bem-vindos, bem-vindas. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Muito Portas estas obrigada. reflexiones Agradecemos o Dr. iniciales que nos Portas essas enmarca reflexões iniciais en que el interesante marcam trabajo o interessante que tenemos por trabalho delante que para la temos à implementación de frente esta para a propuesta. implementação dessa Y ahora proposta. entonces vamos a E avanzar con agora el vamos contenido ya avançar com o técnico conteúdo meramente de já esta actividad, para lo técnico cual nuevamente dessa yo quisiera atividade, solicitar pelo al doctor qual Puertas solicito que novamente o nos Dr. presente el Puertas tema la que formación apresente o tema del personal de formação salud do para pessoal lograr de saúde sistemas para de salud conseguir sistemas de resilientes. saúde Bienvenido nuevamente, doctor resilientes. Puertas. Bem-vindo novamente, Dr. Puertas. Muchas gracias. Quiero solamente Muito confirmar que obrigado. Queria só conferir estamos mirando que la estamos vendo presentación a y apresentação está en el formato e adecuado. está no Ajá. formato Perfecto. Bueno, sí, yo quiero correto. empezar Sim, gostaria enfocando de en começar este focando componente de nesse la componente construcción da de capacidades, la construção de capacitación del capacidades, personal. capacitação do Pero pessoal. quizás empezar con algunos de Mas los talvez datos começar com alguns son dados importantes para que tener el são contexto importantes y es para la ter o situación del contexto e a déficit de recursos situação do humanos en déficit salud de en nuestra recursos región. humanos de saúde na nossa Mencionaba el região. reporte Mencionou o Fuerza de Trabajo de reporte Salud en las Forças de Américas, Trabalho e Saúde nas pero quizás mirando a Américas, futuro, mas talvez el olhando ao déficit que futuro, o calcula la déficit que OMS para el dos calcula mil a treinta en nuestra OMS para o región, estamos 2030 hablando na de nossa Latinoamérica região, y el Caribe estamos más falando da específicamente, es de Latinoamérica e o 600 mil, Caribe, de en este caso 600 personal de mil salud. Pero de acuerdo a pessoas otros dentro da análisis, área de ese saúde, déficit podría mas alcanzar dentro los do 2 análise de millones déficit podia para el chegar até 2 2030 y ustedes milhões miran para o desglosadas las 2030, e se figuras en vocês veem el as figuras gráfico a su no derecha. gráfico na sua Y es direita, importante tener ahí claro vem que que é la importante brecha ter más grande claro es de que a brecha enfermeras maior é de entonces, enfermeiras, yo creo que es e un acho tema fundamental, que é um especialmente cuando tema estamos a pocos días de que se fundamental, celebre el Día Internacional de especialmente Enfermería. quando estamos celebrando o Dia Nacional de Ahí pueden ustedes Enfermagem. mirar ya más en detalle el Podem número ver com de detalhe o número trabajadores de y trabajadoras que trabalhadores tiene nuestra e región, trabalhadoras que más tem de nossa 11 região, mais millones, de 11 con una milhões, serie de com crisis uma y série de una serie de desafíos crises, que desafios enfrentan, que como el tema del enfrentam, como a trabajo en questão do sí, la educación, la trabalho, inversión educação, financiera, equidad de género, investimento, las condiciones de equidade de trabajo, su gênero, bienestar. condições de trabalho, seu bem-estar. Cuando ya hablamos más Quando específicamente del falamos mais componente de especificamente do educación, vemos componente también que educação, existe una vemos também que cantidad existe uma de quantidade de heterogeneidad en cuanto al número de graduados, en heterogêneas, este caso de enquanto o medicina y número de enfermería, que graduados son los de datos que medicina, estamos enfermagem, que são os compartiendo con dados que ustedes estamos hoy. compartilhando com vocês. Y vemos que ese número Hoje de vemos que nuevos esse número graduados de de medicina novos puede graduados variar de de tal medicina pode forma variar de tal forma como ir de una como ir de un 2,86 de um por 100.000 habitantes a 2,86 por 100 mil 17,82 habitantes en otros países, a en 100 otros mil casos, ¿no? Ahí estamos ponto comparando Panamá y 22 em Costa outros Rica. países como Panamá, E Costa igual Rica. con los y las graduadas en Aqui enfermería, com que os ese rango graduados podría da ser de enfermagem, 2,15 poderia como ser es en Guatemala, o a ratio de el otro extremo que es 2,15 como na Estados Unidos con Guatemala e outros 110. Esa es nuestra extremos, región, una Estados región Unidos muy com 110. heterogénea. É uma região muito Y eso lo heterogênea miramos reflejado también e en el número vemos de escuelas no número de en medicina y escolas, enfermería. medicina, Si enfermagem miramos en el também. mapa del lado izquierdo, Se las vemos escuelas no de mapa do lado medicina esquerdo, as escolas de son medicina un total de são um total de 1.227 y 1.227 el 6% de e o escuelas de medicina están 6% apenas de en tres escolas países, que son está Estados Unidos, em três México y países, Brasil, Estados siendo Unidos, Brasil el México país con la E mayor cantidad de Brasil, sendo o escuelas Brasil com de maior medicina. quantidade de Pero hay que escolas de enfatizar también un medicina. punto, que la mayoría ahora de Mas temos que nuevas escuelas destacar de também um ponto, medicina que as novas son escolas de privadas. Y esto medicina tiene são un elemento privadas. a ser Isso tem um elemento considerado para também a futuros considerar a análisis. futuros Una análises. situación similar, pero Uma situação mucho más similar, mas muito mais concentrada, ocurre en las concentrada escuelas de acontece nas enfermería, escolas de donde el enfermagem, onde 83% de las escuelas están en apenas dos 83% das países, que escolas son estão em Estados dois Unidos países, que são y Brasil, Estados como Unidos ustedes e no pueden mirar, Brasil, eh, siendo
bueno, está muy sendo, cerca, ¿no? bom, Pero el total de está muito escuelas perto, mas o de total de enfermería en nuestra escolas de región es de enfermagem na nossa região 2.540. é de Aquí vemos 2.540. ya un poco más Aqui desde la vemos perspectiva já desde a perspectiva de la de, densidad da densidade de escuelas de enfermería de y de escolas de medicina de enfermagem e acuerdo a la medicina de población, que es acordo un à dato un poco más população, que é um dado um real que pouco mais números real que específicos, porque números aquí ya la específicos, porque miramos en aqui términos de la población. vemos em termos da Y vemos população nuevamente e esa vemos heterogeneidad, novamente ¿no? essa Claro, heterogeneidade. ustedes están mirando ahí países pequeños del Vocês Caribe estão vendo que al aqui hacer países pequenos do Caribe este que, quando análisis, ya vêem o aparecen análise, con una densidad mucho más aparecem alta. com uma Pero bueno, densidade hay muito maior. una serie de desafíos. Yo empecé Bom, a mas mirar tem los uma série de desafíos desafios. Eu globales en comecei a ver os general de desafios recursos humanos globais em para la salud. geral, de Pero cuando ya recurso humano miramos en para a saúde, cuanto a mas quando este a tema en gente começa a particular de ver essa emergencias y desastres, parte particular de emergências e sabemos que una de desastres, las primeras sabemos que uma das o principales primeiras ou desafíos es principais desafios é las posibles pandemias y a epidemias possíveis que ya pandemias, tuvimos un ejemplo epidemias. de ello con el Tivemos já COVID, um pero exemplo otras que com o pueden surgir COVID, posteriormente. mas tem Los, outras que poderiam eh, surgir el tema de en em sí questão de carencias de equipo carências, y de toallas y en equipe. particular lo que hablábamos hace poco de E el com o que a mismo gente recurso falou há humano para pouco la do salud, recurso humano para a saúde, desastres naturales y desastres conflictos que en nuestra naturais, región son muy conflitos que na nossa comunes, região são muito el comuns, síndrome de burnout, ¿no? síndrome de Esta fatiga y burnout, essa situaciones de estrés que tiene el fatiga, personal de salud, situações de estresse que tem o pessoal de inequidades en el saúde, acceso, es decir, una inequidades no cantidad acesso. Bom, de tem uma desafíos quantidade de que solamente desafios pueden ser que só enfrentados pode ser por enfrentados parte de sistemas de por salud parte de sistemas de resilientes. Y ese es saúde un punto resilientes. fundamental, E é um ponto que fundamental nuestros sistemas de salud que nossos sistemas deben de avanzar saúde hacia esta devem resiliencia y avançar eso nos lo enseñó mucho la a pandemia, resiliência. Isso, donde el personal a de salud pandemia juega ensinou un rol muito, onde pessoas de central saúde têm en um papel asegurarse que central estos em, sistemas puedan em ter a responder, certeza que esses sistemas possam recuperarse y responder, adaptarse recuperar a los e se desafíos adaptar aos actuales, desafios pandemias, que podem desastres ser naturales pandemias, o desastres este tipo de naturais, brechas o ou de esse tipo carencias de que estábamos brechas, hablando carências que anteriormente. tem. En este sentido, ustedes miran lo Nesse importante sentido, que es vemos o contar importante que con é ter sistemas resilientes para sistemas proteger la resilientes para vida proteger a de las vida personas en das casos de pessoas emergencias em y casos de crisis emergências, de globales crises y la importancia de globais, inversión importância de en la investir capacitación y la na construcción de capacitação e capacidades. construção de capacidades. Y centrémonos en esto, es E decir, aqui la podemos nos capacitación centrar del aqui a personal de salud, capacitação la do pessoal construcción de de saúde, a capacidades, construção de tienen capacidades, que estar tem que alrededor de estar ao redor fortalecer de fortalecer este nivel de esse preparación nível de con preparação conocimientos, com habilidades que le conhecimentos, permita al personal habilidades de que salud permitam ao responder pessoal de rápida saúde y responder efectivamente a rápida las e emergencias, efetivamente às asegurando la emergências, continuidad del cuidado. segurando a Desarrollar continuidade do cuidado, habilidades que sean desenvolver habilidades que adaptativas, sejam que adaptativas, se enfoquen en programas que se alrededor enfoquem em de la programas ao resolución redor de da problemas, que resolução sean de problemas, que flexibles, sejam el manejo de flexíveis, crisis, el manejo de empoderamiento del crises, personal para empoderamento do adaptarse pessoal para a se desafíos que adaptar pueden ser a desafios que cambiantes. podem ser mudando, Incrementar la pode mudar. colaboración, y aquí viene el punto Incrementar a que voy a referirme colaboração, e aqui é o posteriormente, la ponto que vou educación falar mais à frente, interprofesional, educação interprofissional, construir liderazgos construir y sistemas lideranças, de decisión sistemas de que permitan decisões a ese que personal permitam tomar a esse decisiones, ¿no? pessoal tomar as Y decisões capacitarse e en se lo que es capacitar liderazgo. no que é Y liderança. finalmente, el aprendizaje continuo. E, Hablamos de finalmente, lifelong aprendizado education, contínuo, o que Long es Life clave y Education, que tiene é que ser chave adaptado e incluso que a tem la que ser persona. adaptado, inclusive, à pessoa. Decía sobre educación interprofesional, Falavam y esta es sobre una de las educação prioridades que interprofissional tiene e é la uma das OPS y en prioridades que tem particular a nuestra OPS, unidad de recursos humanos para especialmente la a nossa salud, unidade de recursos humanos para donde a estamos saúde, hablando de una onde estamos estrategia de falando de uma estratégia enseñanza-aprendizaje de que prepara a ensinamento e los aprendizado profesionales que desde prepara las os aulas profissionais a trabajar desde as desde aulas una perspectiva a trabalhar desde uma multidisciplinaria y perspectiva desde diferentes multidisciplinar e desde backgrounds. diferentes Y aquí backgrounds. estamos hablando que dos o Aqui más estamos falando profesiones que dois ou mais aprenden profissões con, aprendem de y sobre cada una de com, ellas. de e sobre Y cada eso uma va muy de la delas. mano con la Isso construcción de vai una mais, práctica colaborativa, muito lo que de nosotros mão com a llamamos prática equipos colaborativa que chamamos de interprofesionales de equipes salud, donde interprofissionais de múltiples saúde, trabajadores de onde salud de múltiplos trabalhadores diferentes de saúde de categorías diferentes profesionales categorias trabajan profissionais en la provisión de trabalham servicios na previsão de integrales. serviços integrais.
Y es justamente por esto, E é porque justamente por isso, ¿cómo porque podemos trabajar como juntos ya podemos en la trabalhar práctica juntos na colaborativa prática si no hemos colaborativa se aprendido a não aprender aprendimos a juntos? aprender Y ese es juntos? el eje E de esse lo é o que eixo se conoce como do educación que interprofesional. conhecemos como educação interprofissional. La Organización Panamericana de A la Salud Organização tiene Pan-Americana una da iniciativa Saúde y tem uma vamos a estar iniciativa e lanzándolo en vamos breve, que es la iniciativa vê-la de daqui a equipos breve, que é a iniciativa de interprofesionales equipes para la salud interprofissionais para a saúde, para el cuidado para o integrado, cuidado lo que nosotros integral, llamamos EQIPS. o que chamamos de Y equipes. ese va a ser un gran eje de trabajo Esse será um alrededor de grande eixo fortalecer de trabalho ao redor de la educación fortalecer a interprofesional educação y la práctica interprofissional e colaborativa. a prática Y bajo colaborativa. todo esto está ese E gran sobre paraguas tudo que es isso nuestra está o política sobre el grande personal de salud 2030, guarda-chuva, fortalecimiento de que é a los recursos política de humanos saúde a fin de lograr 2030 sistemas de sobre o salud fortalecimento dos recursos resilientes. humanos para Esta política fue conseguir aprobada en sistemas de septiembre del saúde 2023 de manera unánime resilientes. por Foi todos los aprovada de países forma de nuestra unânime por región todos os países da y nossa que tiene região cinco e líneas tem cinco estratégicas de linhas acción. estratégicas de No me voy a ação. referir a todas ellas Não porque ya vou estoy falar de cada cerrando uma delas porque mi estou fechando já presentación, minha pero apresentação, sí dos de ellas que mas tienen duas mucho que ver delas que con el têm tema muito del a día de ver hoy com a questão que y estamos con la vendo o dia presentación de que es hoje. la E com a capacitación del apresentação, personal de que é a salud y específicamente en temas capacitação do pessoal de de saúde, respuesta a especialmente emergencias y desastres. questões Entonces, de una de ellas, la 3, es resposta de fortalecimiento de equipos desastres. Uma é o interprofesionales de salud. fortalecimento de equipes Y interprofissionais de dentro saúde, de, de e esta línea de acción dentro está el dessa linha de fortalecimiento ação de la está o educación fortalecimento da interprofesional. educação Y la interprofissional. otra tiene que ver con A promover outra el tem a ver com desarrollo promover y o fortalecer las desenvolvimento e capacidades fortalecer del as personal de capacidades do salud. pessoal de Y ahí lo saúde. dice claramente para E, la como disse aí preparación y claramente, para a respuesta preparação e ante resposta emergencias de salud à frente a pública. emergências de Es saúde decir, pública. para nosotros Quer dizer, está para nós totalmente está visible totalmente y totalmente visível e enmarcada en totalmente el trabajo de la organización marcado no trabalho da el organização avanzar conjuntamente o con los avançar Estados miembros conjuntamente com os en fortalecer estas Estados-membros em fortalecer capacidades en essas los países capacidades de nuestra querida nos región. países da nossa Y região. concluyo haciendo la E, invitación cordial a finalmente, que faço o todos convite ustedes cordial que nos todos visiten a través de vocês nuestra página web. Ahí visitem a está el nossa código página QR, web com o código donde ustedes van a QR, encontrar una cantidad de onde encontrará información uma mucho más quantidade de detallada. informação muito Va a mais encontrar detalhada, estos perfiles de esses país con los datos perfis do específicos país y com que os les va dados a permitir a específicos e ustedes que tener una visión mucho conseguirá más clara permitirá a de vocês terem cómo uma visão están los mais recursos clara do humanos de salud, como cómo está estão os la fuerza recursos de humanos de trabajo de saúde, salud a de força de nuestra trabalho región. de saúde Así es que da para nossa allí, região. muchísimas Então, gracias. fico Casi ya aí, muito 180 personas que nos obrigada. Já acompañan en el quase día de hoy. 180 Muchísimas pessoas gracias. que acompanham no dia de hoje. Muito Muchas obrigado. gracias, doctor Benjamín Puertas. Muito obrigada, Bien, Dr. ahora Benjamin entonces, colegas, les Puertas. voy a invitar a que Agora, escuchemos colegas, al vou doctor convidar a Celso ouvir o Bambarén, Dr. jefe de la Celso unidad de Balbarém, chefe preparación da unidade de de los países para preparação las dos emergencias de países salud para y el reglamento emergências de sanitario saúde e o internacional regulamento sanitário del Departamento de internacional Emergencias de do OPS-OMS, Departamento de quien nos Emergência da compartirá OPS e el tema OMS, que Marco General de compartilhará o tema Competencias para la Gestión Marco de Geral de Competência Emergencias. para a Gestão de Doctor Emergências. Bambaren, bienvenido. Dr. Bambarém, bem-vindo. Buenos días, buenas tardes. ¿Me Bom confirman que dia, la boa presentación está en tarde. Por pantalla? favor, se pode Ya me la vemos, confirmar que gracias. está Muchísimas conseguindo ver a gracias. minha apresentação? Estamos Simplemente conseguindo, recalcar obrigada. algunas palabras de Só Benjamín destacar sobre el tema de algumas recursos palavras do humanos, Benjamin sobre a la parte de importancia que el recursos recurso humanos, a humano importância do que o tiene recurso humano no solo emergencias y tem, não desastres, só na obviamente, sino en todos emergências los e aspectos que desastres, tienen que mas em ver todos os con el aspectos mejor que desarrollo têm de a la ver población. com Y a estado creo de que saúde da una lección população. aprendida que Acho nos que ha uma dejado lição la pandemia aprendida que deixou a del pandemia de 2020 Covid es que el recurso humano 19 es do sumamente 2020 é importante que o recurso en la humano é muito respuesta a importante na grandes eventos resposta pequeños y medianos a graves. grandes e Y no solo es médio que el e recurso humano tenga las eventos competencias médios. para poder Não é enfrentar que o una recurso emergencia o un humano desastre, tenha sino a también que tenga las competência condiciones para para, poder mas enfrentarlos. também as condições Entonces, para poder la importancia enfrentar. del recurso humano Então, a en importância do enfrentar recurso emergencias y humano no, desastres, que es faz, la primera na línea que le confrontação corresponde, de es emergências ampliamente, e desastres e a ampliamente primeira linha reconocido é amplamente y creemos que este reconhecido. webinar va a E contribuir acho que esse a webinar ajudará desarrollar temas de a competencia que desenvolver pueden ser muy questões de útiles para competência que futuras podem ser muito emergencias que tengamos que úteis enfrentar para en nuestra futuras región. emergências que poderemos Yo voy a enfrentar desarrollar na nossa lo que região. corresponde Eu vou al marco desenvolver o que é general de respondente ao competencia para la Marco gestión de Geral de emergencias, Competência para a Gestão de un poco Emergências, establecer um lo pouco que viene a ser estabelecer o que el campo de é trabajo o el o área de campo de trabajo trabalho, donde el personal o de área salud de se trabalho onde o desenvuelve pessoal de saúde se como parte de la gestión de desenvolve emergencias, como parte da que incluye gestão de tanto lo que son emergências, emergencias de que origen inclui tanto natural, emergências de origem entre las natural, epidemias, entre as como aquellas epidemias, emergencias generadas como por la mano aquelas del hombre emergências geradas bajo pela mão do diferentes formas de homem conflicto. em diferentes
diferentes formas que possam ter. El tema de gestión
de las emergencias de salud y desastres tiene O un tema de gestão de alineamiento con emergências e desastres tem instrumentos um alinhamento com comandatos o instrumentos estrategias de tipo comandados, globales, estratégias do de tipo tipo globais, regionales y obviamente del regionais país. e, Por obviamente, tanto, el dos trabajo que hacemos países. nosotros vinculados Portanto, o al tema trabalho que a de gente gestión de faz emergencias vinculado à gestão de está emergências directamente vinculado está a los diretamente objetivos de desarrollo vinculado aos sostenible, Objetivos de Desenvolvimento especialmente Sustentável, al número especialmente 3 ao que número está referido a 3, los temas de que los de está que salud, fala dos temas de principalmente saúde, al número 11 principalmente o número que tiene que 11, ver con aquellos que vinculados tem a ver respecto de com os ciudades, y vinculados al número com 13 que está vinculado cidades, con el tema de clima. e o 13, Entonces, que tem que el ver com o marco de trabajo clima. nuestro Então, o marco está de alineado con los trabalho objetivos de está desarrollo alinhado com os Objetivos de sostenibles, Desenvolvimento especialmente en estos tres Sustentável, indicadores claves entre los especialmente cuales nos três trabajamos indicadores y chaves contribuimos a que que los países trabalhamos e puedan alcanzar contribuímos para que os los países possam resultados propuestos. alcançar os resultados A propostos. nivel regional, A tenemos una nível agenda de regional, salud temos uma sostenible agenda de a saúde 2030 sustentável que até incluye 2030, obviamente el tema de indicadores que vinculados a inclui fortalecer la questão de capacidad indicadores regional vinculados a de fortalecer preparación, detección, indicadores vigilancia y regional de atenção, respuesta vigilância e a brotes de resposta enfermedades y otros a tipos de surtos emergencias y de desastres, doenças e donde outro tipo definitivamente se de engarza gran parte del trabajo que emergências, onde realizamos está grande y parte do está trabalho que a vinculado gente a faz está poder reducir vinculado a poder principalmente reduzir esa carga de principalmente movilidad y essa mortalidad carga de generada por las mobilidade e emergencias mortalidade gerada de pelas cualquier tipo de emergências amenaza que de enfrenten los qualquer tipo países de de la región. ameaça que enfrente os países da região. ¿Cómo es el enfoque nuestro Como dentro de este é o marco nosso regional, enfoque dentro este do marco marco global regional, esse y marco obviamente los marcos global nacionales de los e o países? marco El enfoque de nuestro nacionais do trabajo es un país? O enfoque enfoque do multinivel. nosso trabalho é um enfoque Significa que cuando yo multi-ameaças, preparo un recurso que quer humano y un dizer que quando recurso humano prepara se um recurso prepara para la humano ou gestión de quando é preparado emergencias, para a gestão de debe estar emergências, preparando para deve cualquier tipo estar de se amenaza. preparando para qualquer tipo de Amenazas de ameaças, origen ameaças de eh, origem natural o amenazas natural, vinculadas a lo que ameaças son vinculadas ao provocadas por que mano del hombre são vinculadas provocadas al ser pela mão humano. do homem, vinculadas ao Y ser tenemos humano. dos ámbitos grandes de E trabajo temos duas partes grandes de alineados con trabalho dos alinhadas documentos com dois globales documentos aprobados por globais los países. aprovados El pelos primero de ellos es países. O obviamente primeiro é, el obviamente, Reglamento Sanitario o Internacional Regulamento Sanitário 2005 y sus Internacional consiguientes 2005 modificaciones y las e actuales suas adendas que van a modificações entrar e en adendas vigencia que el entrarão em presente año vigência y no que abarcan presente tres tipos ano de amenazas e que fundamentales, abarcam três lo tipos que de son las ameaças biológicas, fundamentais: as las biológicas, radiológicas y las químicas. Y del otro lado radiológicas e está el químicas. marco de Sendai, Do outro vigente de lado, o Marco 2016 a Sendai, 2030, vigente que incluye todas las amenazas, 2016-2030, que incluidas inclui aquellas que todas están as fuera de nuestro ameaças, reglamento. incluindo Entonces, que en estão primer fora do lugar, regulamento. esa capacitación del Então, em recurso primeiro humano lugar, a tiene que tener capacitação un do enfoque recurso humano multiamenaza. tem que ter um enfoque Y es el primer multi-ameaça tema importante de e trabajo. é uma questão El recurso importante humano de que se entrena trabalho. O para el tema de recurso humano emergencias treinado para a tiene questão que de estar emergências preparado para tem que enfrentar estar preparado para cualquier tipo de enfrentar amenaza, qualquer tipo de ameaça, obviamente que sea de importancia a nivel obviamente que nacional. seja de importância a nível do seu país. Otro elemento importante es que dentro del Outro marco de elemento Sendai, importante que é dentro do alineado marco con do la formación del Sendai, recurso alinhado humano, com a formação do hay recurso cuatro pilares humano, básicos que la tem OPS quatro pilares propuso en el básicos que plan de a OPS acción para lo propôs que es no preparación y plano de reducción de ação riesgo de para o que é desastres, preparação vigente del e 2016 al redução de 2021. risco de Uno primero que tiene que desastres. ver con el conocimiento del Primeiro, riesgo, que tem a ver com o uno conhecimento de segundo que tiene que risco, ver o con la segundo, que tem gobernanza, a ver com a el governança, tercero con o lo que es la terceiro, que tem a recuperación, ver com a y acá preparação. enfatizo que nos E aqui preparamos para enfatizo que la nos respuesta y la preparamos para a recuperación. resposta e a Por tanto, el recuperação. entrenamiento que el Portanto, o recurso humano treinamento que o recurso requiere humano no requer solo es entrenamiento não para é la só respuesta, sino para la treinamento para a recuperación. resposta, mas também para a El cuarto recuperação. elemento está E o vinculado a los quarto elemento temas de está lo que son vinculado aos hospitales temas do que são o os establecimientos de hospitais, salud seguros e estabelecimentos de inteligentes o saúde, actualmente seguros en trabajo por inteligentes, una ou organización atualmente o que é bajo la trabalho para a iniciativa de lo que organização son baixo hospitales sobre a resilientes a iniciativa emergencias de y hospitais emergencias. resilientes em emergências Entonces, de estos saúde e cuatro desastre. Então, pilares esses quatro vinculados al tema de pilares salud bajo el vinculados ao marco del tema de marco saúde Sendai sobre o marco establece un poco el marco Sendai general del estabelece um pouco um trabajo marco para el recurso humano. geral para o trabalho do recurso humano. Desde el punto de vista ya más Desde o ponto micro de y vista já alineado con estos micro, instrumentos alinhado com globales, esses instrumentos está el proceso globais, clásico de la gestión estão de os processos emergencias, clássicos que se inicia con análisis de das riesgo, emergências, que que es el inicia com conocimiento que análise tengo de que tener riscos, para que é o poder tomar conhecimento que devo ter para medidas de poder acción tomar medidas de ação, que pueden ser que vinculadas al pode tema de ser prevención o reducción vinculadas de à riesgo, questão de el prevenção, a tema de redução de preparación, risco, que a es questão da eventualmente preparação, que el é espacio habitualmente o más espaço grande mais en el sentido que o convoca al maior, o personal de salud espaço para el trabajo. maior que convoca o pessoal de Y esa saúde para o preparación trabalho. obviamente Essa está vinculado preparação al está estrechamiento vinculado
para la respuesta para a y para la recuperación. resposta e para a Entonces, el ámbito de trabajo recuperação. del personal de salud Então, o âmbito está de dentro de esos trabalho do pessoal procesos, de pero saúde está especialmente dentro dos lo vemos processos, muy mas directamente especialmente vemos vinculado diretamente al tema de vinculado preparación, à questão sin de dejar de lado preparação, su sem participación clave deixar a en los sua demás procesos de la participação-chave planificación nos de riesgo. diferentes processos que são a gestão do risco. Enfocándonos en el tema de preparativos o Se nos preparación, focamos na que questão es de el ámbito preparativos ou natural de donde se ação, que é o desenvuelve el âmbito personal de natural salud, onde se desenvolve o pessoal de simplemente saúde, recordar la simplesmente definición que yo lembrar a creo que es definição, importante que porque acho que é contiene importante, elementos porque que nos contém ayudan a elementos definir que ajudam a claramente el rol del definir personal. claramente o El papel do pessoal, conocimiento, las que é o capacidades y los conhecimento, sistemas de as organización. capacidades e sistemas de Por tanto, regulação. esa preparación del personal de Portanto, salud requiere conocimiento, essa requiere adquirir nuevos parte conocimientos, requer de conhecimento, requiere capacidades, requiere ter novos habilidades y conhecimentos, destrezas habilidades, para gestionar destrezas para desde donde esté a los gestão diferentes elementos de la respuesta onde de estão os emergencia que a diferentes continuación vamos a elementos ver. de respostas de Y forma emergência parte, que obviamente, daremos de a un sistema de continuação. organización E faz preestablecido, parte, obviamente, de de un sistemas de sistema organização nacional, pré-estabelecido, subnacional, sistema nacional, local, de una subnacional, red integrada de servicios de local de salud uma rede o integral como de parte de un serviços de establecimiento de saúde, salud. como parte de um Y la estabelecimento finalidad de de todo esto saúde. es A prepararnos finalidade de para poder tudo é nos responder preparar para poder y recuperar. responder e Entonces, recuperar. esa preparación que Essa uno tiene se enfoca preparação que um tem principalmente en poder se responder foca y poder principalmente em recuperarnos lo poder más ter, pronto posible del recuperar, se impacto que puede recuperar sufrir o mais rápido una, possível do impacto que possa ter comunidad, un uma país, una región, un comunidade, um departamento, país, uma região, um producto de cualquier tipo de departamento, emergencia. produto de qualquer tipo de emergências. ¿Qué elementos claves Quais tienen são que os ver con el tema de elementos-chave preparación que tem a ver del com o personal de tema de salud o qué preparação ítems do claves pessoal de podemos agregar? saúde? O que itens-chave poderíamos Independientemente adicionar, independentemente de da la ubicación en que localização esté el que personal de salud, tenha ya o sea a pessoal de nivel saúde, operativo, pode ser a nível en un hospital, operativo, en num un primer nivel, hospital, num en una primeiro red, nível, numa que sea a nivel de rede gestión, que esteja a a nível nivel de de un nivel gestão, a nível subnacional, de un nivel nacional. de Hay nível un conjunto nacional, tem de um temas conjunto claves que el de personal de salud tiene que questões-chave que o desarrollar. pessoal de saúde tem que Y hay temas desenvolver. claves que tienen que ver con esa Temas-chave capacidad que para poder tem a ver analizar, com a capacidade para para poder poder identificar, analisar, para poder analizar y identificar, evaluar riesgos, es analisar justamente la e evaluación de avaliar o riesgo. risco, que é a avaliação de Yo no risco, puedo justamente. responder Eu ante não un posso problema responder à frente a um si yo no problema analizo el se problema. eu não analiso o Y eso problema. requiere E justamente isso ese precisa conocimiento para poder evaluar justamente el dos riesgo. conhecimentos para Evaluar el poder riesgo para avaliar o poder risco, planificar, avaliar para poder o desarrollar los risco para planes que poder necesita el planejar, desenvolver establecimiento, os mi planos país que o mi precisa región, meu estabelecimento, y evaluar para país, responder. região e também Cuando para se produce la responder. emergencia, yo tengo que evaluar Quando a cuáles son emergência los se riesgos produz, tenho que potenciales que esta avaliar quais são os genera riscos desde el potenciais punto de que vista de salud ela pública para poder gera responder. desde o Por ponto de tanto, el vista de personal de salud saúde tiene que pública poder para poder responder. identificar, analizar y Portanto, evaluar o los pessoal riesgos. de saúde pública tem que poder Planeamiento avaliar os riscos. dentro O del ámbito que le planejamento corresponde, dentro do âmbito de poder elaborar correspondente, planes de poder elaborar nacionales, planos subnacionales, nacionais, el plan de un subnacionais, pequeño um establecimiento de plano salud de o um el plan familiar de pequeno emergencia. estabelecimento de saúde, um plano de Esos planes emergências. probarlos, Esses planos têm esos que planes ser ejercitarlos testados, y ver cómo funcionan, exercitar, ver ver de como qué forma funciona, podemos hacer ver que de esos que planes forma puedan ser podemos más fazer que elásticos. possam ser Organizarnos, melhores, nos que tiene que ver con organizar, que tem a somos ver parte de un sistema com de gestión, ser parte cómo de el um personal de sistema de salud gestão com o pessoal contribuye a de que ese sistema de saúde, como gestión esse pessoal en de la saúde preparación y la contribui respuesta que o sistema de funcione, gestão o cómo el na personal de preparação e salud resposta se integra funcione a los e equipos de como o pessoal respuesta, de saúde o cómo el se personal de salud se integra integra as a equipes los de equipos médicos resposta de e como se emergencia, integra los as equipes clásicos médicos ENT, de por sus emergência. siglas en Os inglés, clásicos que es ese nivel, ENT, ese nivel de siglas trabajo em del inglês, equipo de que é a nível respuesta de que tiene que ver trabalho, con la o atención tipo de directa resposta que clínica o tem a ver com atención a atenção médica direta paciente. clínica ou médica do La paciente. vigilancia de salud pública, A vigilância em saúde epidemiológica, pública, ambiental, epidemiológica, de cualquier otro ambiental, tipo de riesgo, qualquer outro las tipo de competencias que va a risco, as requerir para la atención competências de que vai casos, sea de precisar, tipo biológico, químico, seja de tipo radiológico, biológico, manejo de radiológico, múltiples víctimas, químico, si está especialmente en un manejo de hospital, múltiplas vítimas, aprender lo especialmente que es num triaje, aprender lo hospital, que es contaminación, un aprender tema sobre transversal triagem, que cruza cualquier nivel que contaminação. tiene que ver con el tema de la Uma questão comunicación. essencial que tem que Y ver com a justamente comunicação la é pandemia de la justamente a COVID pandemia da resalta Covid. dos temas fundamentales que tienen Destaca que ver con duas el tema questões de manejo de fundamentais que têm a emergencias. ver com o La manejo de comunicación emergência. A y cómo el personal de comunicação salud e como o pessoal logra de ese saúde involucramiento consegue se de la envolver comunidad a través de su da participación. comunidade, a comunidade La através da sua coordinación no solo participação. entre los diferentes A niveles coordenação não dentro dos diferentes de respuesta, níveis de sino la coordinación resposta, al mas também a interior de un coordenação no establecimiento, al interior do interior de una red, estabelecimento, esa no coordinación interior de uma dentro del equipo rede, de a coordenação respuesta dentro da y la equipe de coordinación que el resposta sector salud e a tiene que tener con coordenação do otros setor sectores saúde para pode poder ter responder. para Y poder responder. finalmente, E, todo el finalmente, conjunto de acciones que todo o corresponden conjunto de a definir el
questões sistema que de economía respondem como salud a mental,
como tema vinculado a comunidade como inmunizaciones, saúde como mental, tema vinculado a difusión de la idea de ah, salud pública, que el vacinação, personal de salud, funções de saúde, dependiendo su nivel de pessoal de trabajo en este, o saúde, nivel operativo, o dependendo nivel do nível que estratégico, tem o nivel de toma de estratégico, decisiones, o nivel de atención al toma de paciente directamente, decisões, tienen tratamentos de función. pacientes, tem que Son conhecer. aspectos generales São que se aspectos adaptan a los niveles gerais donde que se se encuentra el adaptam personal de aos salud, níveis onde está o pessoal pero de que resaltan saúde, que el personal de salud mas que tiene que destacam tener que o un pessoal de conjunto de saúde tem que ter um competencias conjunto de para poder competências responder en forma para poder efectiva a cualquier responder de forma emergencia y efetiva poder lograr una qualquer recuperación tipo de en emergência e el menor conseguir a tiempo posible. recuperação no menor tempo possível. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Muchísimas gracias, doctor Van Baren. Muito Y le obrigada, doutor agradecemos ese enmarque Bambaren. que ha hecho para nosotros sobre Agradecemos el o marco general embarco de que competencias fez para la sobre o gestión Marco de Geral de emergencias. Competência para a Gestão de Emergências. Especialmente importante el tema Especialmente de la importante a preparación y entonces questão la de referencia, cómo todo preparação, el personal de salud tiene que estar como a referência de listo todo o de pessoal de saúde antemano tem que para poder estar ejercer los roles que se requieren. pronto. Bien, colegas, ahora Bom, vamos a tener colegas, el agora gusto vamos ter o de prazer presentarles el panel de denominado apresentar o Capacidades de los painel Trabajadores de Salud chamado de para el capacidade enfrentamiento a do pessoal emergencias de y saúde para o desastres. enfrentamento de Este panel emergências e desastres. será moderado por el Esse doctor Rogelio painel será Pizzi. moderado pelo El Dr. doctor Rogério Pizzi es Pissi. Dr. decano de la Pissi é Facultad de decano da Ciencias Faculdade Médicas de de la Ciências Universidad Nacional Médicas de da Córdoba, Universidade Nacional de también Córdoba, prorector de cooperación também pró-reitor interuniversitaria de la Universidad da região Nacional de Córdoba, da Universidade Nacional presidente de de la Córdoba, Asociación presidente da Latinoamericana Associação y del Caribe de Latino-Americana e Facultades y do Caribe Escuelas de de Medicina Faculdades a la de FEM y Medicina, a director FEM, de la Maestría en Salud Pública de la da Facultad de Ciencias maestria da Médicas de la Faculdade de Universidad Ciências Médicas da Nacional de Universidade Córdoba. Nacional de Córdoba. Él va a ser el moderador de este Ele panel será o y en breve le moderador vamos desse a dar la palabra painel al doctor e Pizzi. daqui a pouco daremos Para el desarrollo a entonces de esta palavra para o Dr. actividad, Pisse para o inicialmente desenvolvimento vamos a dessa escuchar las atividade. ponencias de Inicialmente, nuestros vamos ouvir as invitados ponências dos y como nossos decía convidados. posteriormente, E entonces el como doctor falei, Pizzi a moderará la seguir o Dr. conversación y el Pisse intercambio, así como moderará la respuesta a las preguntas de o nuestra audiencia, con intercâmbio. lo cual E quiero também aprovechar as nuevamente para perguntas da nossa invitarles a audiência, que por colocar sus aproveitar preguntas y novamente para comentarios en la convidá-los a sección colocar suas de perguntas e comentários na Q&A sessão de para que Q&A, puedan ser atendidas por para que nuestros possa expertos en el momento ser oportuno. Entonces, respondidas pelos la nossos primera expertos. ponencia de este panel A estará a primeira cargo de la exposição doctora Roberta estará Ladenheim. em Ella es cargo médica de especializada doutora en Roberta medicina Madenheim, con doutora una maestría en educación de especialista em medicina com profesionales uma de maestria em la educação salud. de profissionais de saúde. Actualmente ocupa el cargo de Atualmente ocupa o vicerrectora de la cargo de Universidad del Hospital vice-diretora Italiano de da Buenos Aires, Hospital donde lidera Italiano de iniciativas de Buenos Aires, transformación onde lidera educativa y del iniciativas ámbito de de la salud. transformação Eh, educativa no âmbito da saúde. Roberta también tiene amplia experiencia en Roberta também gestión tem ampla académica, experiência em formación gestão docente, acadêmica, investigación y formação participa docente, activamente pesquisa en e redes internacionales participativamente em redes vinculadas con la internacionais educación vinculadas à basada educação en baseada competencias. Su em ponencia se competências. titula Implementación de competencias esenciales en los Implementação de trabajadores de la competências salud essenciais no para el trabalhadores de enfrentamiento de saúde para o emergencias y enfrentamento de desastres. emergências e Estimada desastres. doctora É o título Ladenheim, da sua el micrófono es apresentação. suyo. Enseguida Doutora le colocamos la Landenheim, presentación. o microfone é seu. Muchísimas gracias, Joana, y Muito buenas tardes, buenos obrigada, días a todos los que nos Joana. Bom acompañan y dia, boa tarde sumamente a todos os que agradecida nos por acompanham poder hoje. participar Agradeço en este muito poder espacio tan participar nesse valioso. espaço Para tão eso organicé una presentación importante. que entiendo en segundos Organizei uma estaremos apresentação viendo, que sei que que intenta daqui a pouquinho complementar estaremos las vendo, presentaciones que de mis colegas intenta y complementar hace as énfasis apresentações en dos meus qué es lo que colegas e implica faz ênfase o que implementar implica implementar educación basada en educação competencias para que baseada em competências alcancemos el para objetivo de que alcançar nuestra fuerza objetivos laboral de en que la nossa región força laboral na disponga de las região competencias que veníamos disponha das comentando y que competências que posteriori el comentamos e doctor que Mauricio depois o Dr. ampliará. La Maurício próxima, Joana, por falará um favor. pouquinho mais a respeito. Con mucho gusto. Solo para hablar de la relevancia, Só para sabemos que falar de nuestra región relevância, sabemos enfrenta que nossa amenazas região complejas y enfrenta recurrentes que ameaças requieren que complexas fortalezcamos e nuestra que requerem preparación y la que resiliencia del sistema fortaleçamos de salud. nossa Y de lo preparação que e estamos resiliência dos hablando sistemas de es cómo saúde. Estamos lograr que falando de como nuestra fuerza conseguir laboral que nossa se força forme, laboral se desarrolle las forme, competencias y las desenvolva as mantenga a lo competências largo e de su mantenha ao vida longo para da dar sua vida respuesta a estos para dar desafíos resposta a esses de desafios salud de nuestra de población. saúde La das nossas próxima. populações. Y específicamente cuando hablamos Especificamente, quando falamos de educação basada em de competências, educação hablamos de baseada um em modelo, competência, y voy a falamos de um hacer una modelo. breve revisión Vou fazer uma histórica, breve pero creo revisão que histórica, pertinente, mas acho que que surge a partir pertinente, de una que descripción de surge a la partir propia de uma Organización descrição Mundial da de la própria Salud Organização frente a una Mundial da Saúde, necesidad de de alinear uma la manera en la que necessidade de formamos a alinhar a los forma em que profesionales formamos con os lo que son las profissionais necesidades de salud de com o nuestras que é comunidades as y que a necessidades partir de del año saúde das 2000 nossas tiene comunidades, que a un partir do ano fortalecimiento a 2000 nivel tem um mundial con fortalecimento a desarrollo nível de múltiples mundial com marcos en desenvolvimento de distintos múltiplos países y marcos em diferentes regiones, países e
regiões, que no ano 2005 se incorpora um conceito
Para o mim, é operativa en muito la útil para ser implementación. operativa a Más adelante implementação. Eu algunas farei menciones a depois, esto, mais à tiene que frente, ver con algumas no pensar menções solamente en que las tem que ver com competencias de las não pensar personas, es nas decir, sus competências das características, pessoas, conocimientos nas y suas habilidades, características, sino hacer un foco en conhecimentos, la habilidades, práctica mas um foco na profesional en prática contextos reales. profissional em Y ya a contextos partir del reais. año E a 2022 partir do ano disponemos, que ya ha sido 2022, mencionado y se mencionará nuevamente, de un marco mundial desarrollado por la Organización temos um Mundial de marco Salud, que nos mundial habla de cuáles son los dominios de desenvolvido pelo competencia organismo necesarios para tener internacional, que profesionales que são os puedan dar organismos respuesta a la necessários cultura para universal de poder salud. ter La próxima. profissionais que dêem a resposta adequada para os sistemas de saúde. El documento O inicial de la documento Organización Mundial de la inicial Salud ya hablaba de lo da mismo que Organização estamos Mundial de Saúde diciendo hoy. falava do Invito mesmo a que pensar estamos esto falando porque ya han hoje. pasado muchos Convido a años, pero pensar hay isso porque diversos passaram muitos anos, desafíos mas por los tem diferentes cuales desafios pelos todavía quais no logramos ainda não transformar la conseguimos manera en la que transformar a educamos a forma em que nuestros educamos a profesionales nossos para profissionais alcanzar en nuestra para región y en el alcançar a mundo nossa esto que se região e no llama educación mundo, basada en isso que competencias. Porque chama-se ya de desde los educação baseada em orígenes competência, hablamos porque desde de os que la formación origens tiene que estar falamos que a alineada con las formação tem que necesidades de estar salud de la alinhada com as población, necessidades de saúde, indiscutiblemente por una situación de indiscutivelmente por social uma situação accountability y de rendición social de cuentas, accountability, que nuestros rendição planes de de estudio y nuestras contas, nossos experiencias planos de educativas estudo, nossas deben experiências estar educativas organizadas devem estar para organizadas que los profesionales para que os desarrollen la posibilidad de resolver profissionais problemas reales en la desenvolvam a práctica capacidade real de resolver profesional, problemas y que tenemos reais que evaluar a los e que temos profesionales que avaliar os en sus profissionais contextos reales. nos seus Tenemos que saber contextos qué es lo que nuestra reais. fuerza Temos laboral que está saber en o que nossa condiciones de hacer. força La laboral está em próxima. condições de fazer. Y en este marco mundial de Neste marco competencias mundial de desarrollado por la competência Organización se Mundial de la Salud, desenvolveu, quiero destacar que es un quero paraguas que nos destacar habilita que a é pensar en um estos guarda-chuva que conocimientos, convida a habilidades pensar y nos actitudes conhecimentos, que tenemos habilidades que e asegurarnos que nuestros atitudes que profesionales temos que ter a desarrollen certeza que para nossos asegurar que profissionais son competentes, desenvolvam, pero para también en ter cuáles a son las certeza que actividades de são práctica, competentes cuál e es la quais são as actividad atividades de real que prática un também, qual a enfermero prática tiene que poder real de hacer en um las Américas enfermeiro para pode dar poder respuesta de fazer nas emergencias y Américas desastres, cuál es la para ter a actividad real que un agente resposta a sanitario tiene que desastres e poder llevar emergências. adelante. Y cómo nos aseguramos que E eso como ter ocurra a y que la certeza que isso formación no acontece, que solo a favorece formação esas não oportunidades de favoreça só aprendizaje, as sino que las oportunidades de evalúe y le aprendizado, rinda mas que cuentas a la avalie sociedad al e respecto. La próxima. responda à Y cuando sociedade. vemos los dominios de E quando competencia, vemos os que el doctor domínios de Spinella competência ampliará que o más Dr. adelante, Spinell más falará vinculado mais à frente, específicamente a mais emergencias y desastres, yo empiezo a vinculado a emergências e invitarnos a desastres, pensar começo a en qué convidar a vocês a medida pensar hoy em estamos qual medida formando, y esto hoje lo digo desde el estamos ámbito de las formando, e universidades, que es el que falando do ocupo âmbito das hoy, a nuestros universidades, profesionales de la aos nossos salud en una profissionais da práctica centrada en las saúde, numa personas. prática ¿En qué centrada nas medida, en qué pessoas. momento de las formaciones Que estamos enseñando a medida tomar decisiones, a comunicarse en un estamos equipo começando a fazer interprofesional, a colaborar en un equipo equipes internacional, interprofesional? numa equipe ¿En qué medida interprofissional? Em estamos que o qué medida momento estamos estamos enseñando y evaluando el comportamiento personal ensinando, o la avaliando o práctica basada en comportamento la evidencia? pessoal, a ¿Y qué prática tenemos baseada que na evidência? cuestionarnos de E nuestra que propia perguntas formación temos que para fazer da nossa asegurarnos que própria estos formação son los dominios de la para competencia poder que los ver que são os profesionales domínios tienen da que desarrollar competências y que tenemos os que evaluar? La próxima, profissionais têm Jorge, que por favor. desenvolver e que temos que Y avaliar. yendo más a un documento aún más Indo mais reciente, num hay documento mais consenso que el recente, doctor tem Spinella consenso ampliará que o a Dr. Spinella continuación y que ya se han falará mencionado sobre qué es logo lo que necesitamos que la sobre o fuerza laboral que é que sepa hacer: precisamos que a el força laboral precise monitoreo, en saber, o alertar a las partes monitoramento, interesadas, en alertar la as partes comunicación interessadas, efectiva, en comunicação el efetiva, liderazgo, en la coordinación, en liderança, la preparación y coordenação, organización de preparação, recursos, organização de suministros, en la recursos, implementación de suministros, los servicios de implementação dos salud serviços y de en el desarrollo de saúde planes de e no recuperación. Pero desenvolvimento creo de que la planos de pregunta que nos tenemos que recuperação. hacer, y Mas no solo en o que este temos que ámbito, sino tener fazer, não información só nesse âmbito, mas ter fidedigna al informação respecto, es: ¿estamos real a formando a nuestros respeito, estamos profesionales en formando os nuestras nossos todas las profissionais carreras de em todas grado as del carreiras equipo de de grau, salud en estas na equipe de grandes saúde, nesses competencias que son grandes claves competências para un que são problema de salud chave para um problema indiscutido? de La saúde próxima, por favor. indiscutível. Y entonces creo que en el Então, título acho que no que me título de invitaron implementar, a que elaborar, implementación me de competencias convidaram esenciales a para implementar trabajadores de la salud competências essenciais para para enfrentar trabalhadores de saúde, emergencias y para desastres, enfrentar tenemos emergências e desafíos en desastres. tres grandes Temos niveles. desafios Porque em hay três desafíos grandes en lo que níveis. hace a la Tem fuerza desafios no que laboral a faz a nivel força mundial laboral y a la a fuerza nível laboral en mundial e a nuestra força región, como laboral el na doctor nossa Puertas região, como compartía o Dr. datos, Puertas información tan compartilhou valiosa al dados, inicio. Porque informação hay tão desafíos en valiosa no início, implementar porque tem educación basada desafios en em competencias, y implementar esto no solo educação nos ocurre en baseada em América, en competências, se não todos los acontece círculos só na América, internacionales mas em se todos habla os de los círculos desafíos de implementar educación internacionais se basada en fala de competencias, y desafios porque e gestionar el cambio implementá-los, es un porque desafío en sí gestionar um mismo câmbio é um y tenemos que desafio e recurrir, si temos queremos que transformar la realidad,
Se queremos buenas prácticas transformar y buenas prácticas en a lo que hace a los realidade, ter desafíos de la boas implementación. práticas La no que é os próxima, por favor. desafios da Y implementação. entonces, solo a modo de esquema, antes de Então, em empezar a forma de hablar de competencias esquema, en emergencias y antes de falar desastres, de competências de entender la emergências e complejidad o desastres, entender los desafíos entrar en a distintos niveles, complexidade, os entender desafios, los distintos niveles en los que vamos a diferentes tener que níveis em que accionar, vamos a de ter que políticas de accionar formación de recursos humanos políticas y de de educación formação e basada en recursos competencia y humanos entender lo e de difícil informação que es baseada em implementar estos competência. cambios. La próxima, por favor. A próxima, por favor. Y entonces, solamente traje Então, trouxe algunas só reflexiones algumas compartidas reflexões recientemente sobre un compartilhadas encuentro que se desarrolló en sobre um Copenhague, la encontro que se Organización Mundial de Salud, desenvolveu donde em nos hablan de algunos Copenhague, onde desafíos a fala de nivel alguns global que me desafios a parecieron nível pertinentes. regional, Uno es que achei entender la pertinentes. Um é complejidad, entender repensar a nuestro modelo de complexidade, atención. repensar nosso Tenemos un modelo de modelo de atención atenção. claro y Temos um definido modelo de en nuestros atenção claro, países definido nos alrededor de nossos países emergencias ao y redor de desastres, con emergências e claridad de tareas de los desastres, com distintos miembros claridade del de equipo de tarefas dos salud, diferentes donde cada membros una de las competencias de de unos son saúde, complementarias onde con las as de los demás. competências Esto es são un complementares consenso, el com as doctor outras, Mauricio sem um hablará de consenso consenso. más O Dr. adelante. Maurício falará sobre Tenemos, isso. podemos construir sistemas de salud Podemos centrados en las construir sistemas personas, de saúde podemos centrados na invertir saúde, en nuestro podemos personal de investir salud, em nosso sabemos pessoal la de alta saúde, carga de burnout, sabemos la alta carga a de carga de malestar que burnout, de transcurren los profesionales de salud y ni hablar los que están en una primera mal-estar que línea está frente a nos la profissionais emergencia de o frente a los saúde e na desastres. primeira Podemos linha nos mejorar las condiciones desastres. laborales para que nuestros Podemos melhorar as profesionales condições dejen de emigrar laborais a para otros que países con parem de mejores migrar a condiciones outros de países com formación melhores y condições de cómo podemos formação trabajar en e equipo y como podemos colaborar trabalhar y em cuál es equipe e el uso colaborar e qual é de o hoy uso ya innegable la do hoje inteligencia inegável artificial, la inteligência tecnología y las artificial, a herramientas de tecnologia e apoyo, la as ferramentas de simulación. apoio La na próxima, por simulação. favor. A Y los próxima, por favor. desafíos, y todo esto hay que pensarlo en nuestro propio E os contexto, que no voy a ampliar desafios más temos porque que se hablaron pensar no mucho al nosso inicio. próprio Entonces, contexto, que eu ya não vou la falar próxima. mais. Algunos desafíos que se han Alguns mencionado de desafios fuerza que foram laboral mencionados da orientados força de específicamente para trabalho, emergencias y orientados desastres, para poca preparación porque los emergências e planes de estudio no desastres, incluyen esto de manera pouca sistemática, preparação, capacidad de porque os respuesta planos não limitada, incluem de maneira desigual distribución del sistemática personal, capacidade sistemas de de salud resposta limitada, fragmentados, el burnout y el distribuição agotamiento y la desigual ausencia de de datos para la toma pessoal, de sistemas de decisiones saúde fundamentales. fragmentados, La próxima, esgotamento e Joana, por favor. exposição, ausência Y de sí, este dados. es el tema que más me interesa, así que aquí voy a E ampliar un o poco tema que más. mais me ¿Qué es lo que interessa, eu vou implica ampliar um implementar pouco educación mais, o basada que en implica competencias? Porque muchas implementar veces, y educação esto está baseada em ampliamente competências. descrito en la literatura Isso está internacional, que no amplamente acordamos en qué descrito na instancia las literatura competencias, a qué nos internacional. referimos. Hay una polisemia O, que o dificulta la que implementación. Implementar falamos educación quando basada en falamos de competencias no es competência? solo Implementar enumerar o enunciar de educação manera baseada em consensuada competências não é só objetivos de enunciar de aprendizaje maneira que son competencias. Hay consensuada os muchos otros objetivos de pasos que nos invitan aprendizagem o a que são reflexionar sobre competências. cómo Temos estamos muitos formando a los outros profesionales passos y que para deben ser refletir transformados. como Y estamos uno tiene que formando ver os con la... profissionais. E um Sí, tem Andrea, despacio, relação disculpa. com. Y uno tiene que Eu ver vou con la falar um pouquinho mais progresión, devagar. con cómo Uma tem organizar las relação experiencias com a progressão educativas de y como cómo organizar as organizar nuestros experiências planes de estudio educativas para e como acompañar organizar el nossos planos desarrollo de progresivo de la estudo para competencia. acompanhar o Otro tiene que desenvolvimento ver con la progressivo da individualización del competência. aprendizaje. Y haré Outro algunas tem relação com reflexiones a de estos individualização ítems. da Otro, aprendizagem. Eu modificar vou la fazer manera en la que algumas enseñamos, reflexões desses implementar itens. una Outro, docencia centrada modificar en a el maneira desarrollo de como competencias ensinamos, e incorporar implementar uma modelos de evaluación educação que baseada em nos permitan, competências con é múltiples implementar fuentes, modelos de múltiples avaliação observadores, que, com tener múltiplas información fontes, sobre lo que los múltiplos profesionales son observadores, capaces de ter hacer en informação sobre o que contextos os reales profissionais de la são práctica capazes de profesional y fazer em tomar contextos decisiones con reais esa da prática información. Y que esas profissional e tomar decisiones, esa decisões com información essas nos permita informações. tomar E que essas decisiones decisões fundamentadas permitam antes de tomar graduar a alguien, decisões antes de promover a alguien. La próxima, por fundamentadas favor. antes de graduar alguém, de promover Entonces, alguém. Então, hablamos de implementar en nuestra región falamos de un modelo implementar que na no nossa fue região um desarrollado modelo que não foi primariamente en nuestra desenvolvido región. Y entonces nos tenemos que na nossa preguntar, região. Então, ¿este temos que modelo es perguntar: adaptable a nuestro contexto? este modelo é ¿Están dadas las adaptável ao nosso condiciones contexto? políticas, institucionales Temos y as condições culturales para que políticas, hagamos educación institucionais e basada en culturais competencias? para fazer Los educação docentes, baseada los em alumnos, competência? los Os tomadores de docentes, decisiones, os las personas alunos, os vinculadas a la tomadores de regulación, los decisão, acreditadores, os ¿están listos y acreditadores, comprometidos con esto? estão Tenemos comprometidos una com isso? capacidad Temos uma organizacional, hay capacidade liderazgo, recursos, organizacional, temos estructura y liderança, formación recursos, docente y de estrutura,
e formação para esta docente em gestão transformación de nuestra educativa para educación, essa ¿cómo vamos a transformação da nossa gestionarla? ¿Y qué educação? impacto social Como esperamos que pueda vamos esto tener? administrá-la e que Próxima. impacto social esperamos que tenha? Y entonces, en lo que hace el primer Então, ítem, no que ¿en qué faz o primeiro medida, y de esto hablará el item, doctor em Mauricio qual más adelante, medida, hay o un Dr. acuerdo Maurício vai falar mais regional adiante sobre sobre isso, cuáles son, hay un existe um acordo consenso sobre regional sobre cuáles son las quais são competencias as necesarias para competências los distintos necessárias para os profesionales del equipo diferentes de salud, profissionais da equipe de actuando en un saúde, modelo de atención atuando no modelo determinado de y en distintos atenção momentos de su determinado e em carrera. ¿Qué tiene que diferentes saber hacer un momentos da licenciado en sua enfermería antes de carreira. iniciar? O ¿En qué que medida um nuestros enfermeiro marcos tem que saber regulatorios de antes de aseguramiento de la ser calidad graduado? incluyen estos objetivos? Nuestros estándares de Os acreditación marcos de las carreras de regulatórios grado incluem para el esse posgrado, dependiendo de cada objetivo? uno de nuestros países, requieren, E invitan a las é universidades a que necessário, a as incorporen estos universidades contenidos. têm que Una incorporar opinión esses sobre si conteúdos, estos uma consensos tienen opinião que estar se esses elaborados con consensos têm que competencias, estar dominios, elaborados com subcompetencias, o si no competências, tenemos que hablar de domínios, actividades profesionales, y yo tengo una postura subcompetências, muy ou firme con têm respecto que a esto, falar sobre y atividades cuáles son las profissionais, implicancias para la e quais são as implementación de implicâncias para hablar a de competencias y implementação de falar de subcompetencias o competências dominios. ou de Después domínios. tenemos perfiles Depois claramente temos perfis diferenciados claramente según cada perfil diferenciados, de profesional y el acordo com cada momento. perfil Tenemos una profissional clara e o articulación entre momento. Temos uma ciclos entre clara los de formación de grado y de articulação entre posgrado. ciclos, Y si hay un formação modelo de de atención graduação e definido, donde pós-graduação, e este se equipo tem um modelo de interprofesional sabemos atenção exactamente lo que definido, tiene que hacer onde y le a enseñamos a que equipe lo sabe haga. exatamente La o que próxima, tem que Joana. ser feito. Y después, ¿en qué E medida depois, em que nuestras medida experiencias de nossas enseñanza y experiências aprendizaje de están ensino e organizadas aprendizagem estão para acompañar organizadas el para desarrollo acompanhar progresivo de la o competencia cuando desenvolvimento sabemos progressivo da o competência quando pensamos que sabemos estamos ou en un pensamos que momento de estamos em um máxima momento tensión entre de lo que los máxima profesionales tensão tienen que hacer y el entre os aprendizaje, y profissionais que muchas têm que veces las fazer e a actividades de aprendizaje aprendizagem. E están muitas vezes as organizadas atividades de en función de las aprendizagem estão necesidades de los organizadas em servicios y no função das necesariamente en necessidades función del dos aprendizaje. serviços e não Entonces, tenemos que necessariamente da incluir en todos aprendizagem. nuestros planes de Então, estudio, de temos que grado, incluir em de todos os posgrado, nossos planos de de las distintas estudo, de profesiones del equipo de graduação, de salud y de las pós-graduação, das distintas diferentes especialidades, estos profissões da contenidos y saúde e tener actividades especialidades, que esse favorezcan el conteúdo e ter desarrollo atividades que secuencial para que se favoreçam o desarrollen las desenvolvimento habilidades y las destrezas sequencial entre para emergencias y desastres. desenvolver Y as una mención al aprendizaje a lo largo destrezas de la diante vida, de que también se emergências e mencionó antes, y desastres. en lugar de E las algo que também se microcredenciales, mencionou antes, porque si no, ao contrário cuando hemos das pasado el momento de la microcredenciais, macrocredencial, de la quando titulación del passamos ao grado, momento del da posgrado, macro ¿cómo credenciais seguimos certificando a de lo largo de la vida que graduação, la gente tiene pós-graduação, la competencia o como vamos mantiene la continuar competencia o desarrolla certificando que as nuevas pessoas têm frente a las a emergentes? competência La ou próxima, por favor. desenvolvem novas diante de Y después emergências? cambiar o repensar E la depois enseñanza y la mudar ou evaluación repensar o centradas en el ensino e a estudiante y en avaliação centrada contextos no reales, estudante e em transformando nuestra contextos reais. docencia centrada en Transformamos el nossa docente, docência partiendo de las necesidades centrada de no formación, docente, partindo integrando das actividades necessidades de auténticas de formação, integrando aprendizaje en atividades contextos autênticas de reales o en contextos aprendizagem em simulados, contextos porque sabemos reais que ou muchas veces simulados, nuestros porque muitas estudiantes se vezes formarán a lo largo de nossos muchos años estudantes vão sin se estar formar ao expuestos a longo una dos emergencia o un anos desastre de sem esta estar índole, pero eso no implica que no tengan que expostos a saber uma desempeñarse en emergência. ella Mas el não, día de isso não mañana. implica que Y não cómo tenham que saber evaluamos se a nuestros desempenhar estudiantes y diante sabemos delas qué saben hacer, no, cómo no podemos futuro. demostrar su E temos desempeño que real saber y su o que competencia eles sabem adaptativa fazer, futura. La demonstrar o próxima, seu Joana, por favor. desempenho real. Aprender haciendo en el trabajo y Aprender podemos fazendo no involucrar a los trabalho. estudiantes Podemos en tareas envolver os legítimas estudantes em en distintos tarefas momentos de su carrera legítimas para em asegurar que esto que diferentes queremos que momentos da desarrollen no sua sea solamente un carreira, para contenido que teórico garantir que áurico eles y debería desenvolvam o que realizarse simulación queremos previamente e para que deveriam sepamos fazer que tienen las ser feitas habilidades antes de llegar a simulações los escenarios previamente para reales. saber que eles têm a Y habilidade ya para antes ir de chegar terminando, aos la próxima, Joana, cenários por favor. reais. Entonces, ¿por dónde Então, empezar? por Ya que onde se habló de los começar? próximos Já que se pasos y de falou cómo dos se próximos construye a partir passos, de de como se tener un constrói a marco, partir de ter contar um con datos marco, confiables, contar saber com dados exactamente confiáveis, qué es saber lo que está pasando en exatamente nuestra o que formación está en grado de las acontecendo na distintos nossa profesionales del equipo formação de salud, de qué brecha graduação nos informativa tenemos y diferentes distribución de profissionais de personal, que equipes es de un dato al que se saúde cuenta tal vez con más información, e avanzar hacia distribuição de los pessoal. consensos regionales que Avançar se para os verá a consensos continuación, regionais, é o que asegurar vamos la ver a articulación seguir, institucional, garantir a alineando articulação las políticas educativas, interinstitucional, sanitarias alinhando y los políticas mecanismos de aseguramiento de educativas, la calidad y sanitárias e revisar nuestros mecanismos de planes de garantia da estudio, qualidade, tanto los revisar os contenidos como planos de las actividades de estudo, tanto os enseñanza-aprendizaje, como conteúdos, nuestra as evaluación en atividades de contenidos tan ensino, claves como el aprendizagem, trabajo en nossas equipo, el avaliações, o liderazgo, la trabalho em comunicación, la equipe, salud a pública. La liderança, próxima. a saúde pública.
transformar nuestra enseñanza y la transformar nosso evaluación con ensino e a enfoques avaliação com enfocados en el estudiante, abordagens promoviendo autonomía, focadas reflexión, no aprendizaje estudante, promovendo situado, autonomia, enseñar la reflexão, incertidumbre, aprendizagem donde nuestras situada, carreras de grado estamos ensinar enseñando a la incertidumbre, incerteza. Onde simulando estamos contextos ensinando a reales, incerteza? formando liderazgo Simular en contextos colaboración, en reais, formando resiliencia, liderança em usar la colaboração e evaluación resiliência. programática, Usar a traquear, tener avaliação información progresiva de programática, múltiples fuentes sobre el ter desarrollo de la informação competencia de y múltiplas aprovechar las fontes, tecnologías educativas que hoy aproveitar as están disponibles. tecnologias Y para educativas que terminar, estão disponíveis. ¿y cómo sostener esta E transformación como cuidando sustentar a a nuestras personas, transformação? cuidando a Cuidando nuestros das nossas docentes, pessoas, cuidando a nuestros cuidando profesionales de dos la nossos salud, docentes, entendiendo su dos salud profissionais da mental, su saúde, carga entendendo de a sua trabajo y el saúde mental, acompañamiento que a requieren en sua contextos carga de exigentes, trabalho e acompanhamento em invirtiendo en contextos formación exigentes. docente, pero Investindo em formación formação docente alineada docente, con cuáles son las necesidades alinhada de com formación quais de são ese docente en concreto en función as de cuál es su necessidades rol, desse fortalecer las redes y profissional em compartir nuestras concreto. experiencias y en Fortalecer una as redes e región con compartilhar as tanta inequidad como la experiências nuestra, em uma região garantizar com la tanta inclusión y la equidad desigualdade, y asegurar que garantir a ningún inclusão e a territorio, ni equidade, ningún garantir que grupo nenhum profesional, território, ni ningún nem paciente quede profissional, afuera nem de esto. nenhum Con paciente esto he fique para terminado, trás. agradezco Com isso eu muchísimo el tiempo terminei, y pido agradeço disculpas por muito hablar pelo tan tempo rápido a e los peço intérpretes. desculpa por falar tão rápido para os intérpretes. Muchísimas gracias. Muito Agradecemos a obrigada. Roberta Agradecemos a su Roberta ponencia. a sua Muchísimas gracias por exposição. Muito estas interesantes obrigada por reflexiones sobre essas la forma interessantes y los reflexões retos sobre que a representa forma e os desafios la eh, implementación de estos cambios y que ajustes de la educación são a basada en implementação dessas competencias. mudanças na Bien, ahora implementação vamos a baseada em presentarles a competências. Vamos apresentar nuestra segunda segunda ponente y expositora quisiera e eu abrir, gostaria listo. Quisiera Eu entonces darle la más gostaria, cordial bienvenida a la então, profesora, dar as a la boas-vindas à doctora Patricia professora, a Parlini, doutora Patrícia vicedecana y Parlini, secretaria é académica de decana la e Facultad de Ciencias secretária Médicas de la acadêmica da Universidad Nacional de Faculdade de Córdoba, en Ciências Argentina. Ella Médicas da estará compartiendo con Universidade de nosotros el tema Córdoba, na desarrollo de Argentina. Ela vai competencias falar sobre o como objetivo desenvolvimento de central del aprendizaje, competências como objetivo experiencia de la Facultad de central Medicina da de la Universidad Nacional aprendizagem, de experiência da Córdoba. Por favor, Faculdade de doctora, Medicina de le damos el Córdoba. micrófono Por y favor, enseguida está doutora, compartiendo eh, la presentación, a su senhora tem a presentación. palavra. Bueno, buenos días, muchísimas gracias Bom dia, muito por la obrigada. presentación. Mientras tanto, voy Enquanto diciendo isso, eu vou falando presentaremos algunos que ejemplos. apresentaremos No alguns creo que exemplos que vayamos eu a não creio contestar gran parte de las preguntas que que vão dejó Roberta responder. Eu creio que planteadas. vão responder as Son perguntas inquietudes que Roberta formulou. compartimos São Argentina, con dúvidas lo que cual, compartilhamos bueno, na nosotros Argentina tenemos e que nós temos consenso de consenso cuál es la necesidad de y el qual é a perfil de necessidade e o nuestros perfil do graduados, nosso específicamente yo voy a hablar de graduado. medicina, pero no Eu vou falar tenemos un especificamente de consenso medicina, regional. mas não temos um consenso Entonces, regional. bueno, no sé Então, eu não sei digamos, nuestro se aporte iríamos, será nossa contribuição vai ser tentando tentando después del COVID, que había que é, adaptarse tudo que a nuevas aprendemos depois da situaciones. Covid, que tem Y que la próxima, por favor. adaptar-se a novas situações. Ustedes saben que con el aumento de la Vocês intensidad y la sabem que com o aumento da frecuencia de intensidade, a desastres que frequência de lesionan la salud, emergências hace e falta desastres que que lesionam a nosotros saúde, é adecuemos necessário nuestros planes que de nós estudio. adequemos Y eh, como dijo la nossos, doctora Roberta, nossos recursos. participen nuestros E como disse alumnos a doutora en Roberta, estas que os nossos alunos actividades que participem generan nessas esas nuevas atividades que situaciones. geram essas novas La próxima. situações. En el marco global, No la marco global Organización Mundial de la Salud en de el competências 2022, da establece Organização la Mundial da necesidad Saúde em de 2022 incorporar en la formación estabelece a de recursos necessidade de humanos, incorporar na haciendo formação de recursos fundamentalmente humanos, hincapié en la fazendo educación fundamentalmente, y en la insistindo na política educação de e personas na de salud del política de 2030 de la pessoal de OPS, saúde de aprobado por 2030 da países en OPAS, septiembre, aprovado por establece que países em atender setembro, las necesidades estabelece de que la formación atender en as recursos humanos en necessidades da salud formação de hace recursos falta para humanos em poder saúde garantizar una é salud pública necessário para adecuada. poder garantir uma Esto nos da saúde un pública marco adequada. de Isso la nos dá um importancia que marco tiene a da nivel mundial importância que de tem no âmbito que nosotros mundial tenemos que adaptar nuestros de planes que de nós estudio tenhamos a que estas adaptar nossos necesidades. La planos de próxima. estudos a essas necessidades.
Entonces, las competencias para Então, afrontar as estas competências para emergencias y enfrentar desastres essas implican, emergências e como recién dijo desastres la implicam, doctora Roberta como con mucho disse a doutora énfasis, un Roberta, com enfoque muita ênfase, educativo um en enfoque donde no educativo, podemos medir onde não solamente lo que el podemos medir alumno aprendió somente con un o que examen, o sino que aluno tenemos que ver aprendeu, qué por aprendió meio de um con exame, competencias mas o que aprendeu com adquiridas competências realmente. adquiridas Y realmente. aquí una E competencia aqui, uma adquirida competência realmente adquirida nosotros realmente, la nós valoramos vamos, con nós conocimientos y avaliamos com actitudes, conhecimentos se nos fue, e con atitudes, oi? conocimientos y Com actitudes, no conhecimentos e importa, con atitudes, não conocimientos y importa, actitudes que el com alumno conhecimentos tiene e que atitudes que o demostrar aluno tem que que demonstrar las ha aprendido. que ele aprendeu. Las ha aprendido muchas Ele veces, aprendeu no las ha muitas aprendido en vezes, el paciente, sino que lo ha não no aprendido en paciente, mas simuladores aprendeu em fundamentalmente. simuladores, fundamentalmente. ¿Aparecerá? Supongo que sí. Vai aparecer a apresentação? Eu acredito que sim, não? Si quieren, sigo, no importa. Eu posso continuar, não importa. Ay. Bueno, un poquito más abajo, Um pouco un mais poquito más abaixo. abajo, un poquito más abajo, adelante, adelante. Claro. ¿Y qué Isso. implica, E o gente? que Este implica tema de que esse nosotros tema de que valoramos nós valorizamos o enfocamos la ou competencia, un focamos a aprendizaje competência, centrado en uma el alumno. aprendizagem Ya no centrada no es el estudante. docente el que habla y nada más, Já sino não que tem o docente que aprendizaje fala e nada centrado mais, en el mas estudiante. aprendizagem Una centrada no enseñanza estudante. O ensino interdisciplinaria que a veces interdisciplinar, no nos es que às fácil, vezes pero que não la é hemos fácil, logrado mas que fundamentalmente en la práctica conseguimos final fundamentalmente obligatoria, na prática. haciendo una evaluación Fazendo continua y uma avaliação formativa. Es contínua e decir, planteamos formativa, situaciones, formulamos valoramos, y no las situações, valoramos una vez y avaliamos nada e más, sino que las avaliamos vamos não uma vez e nada implementando mais, y mas vamos siguiendo valorando a lo largo de todo el implementando e proceso del continuamos aprendizaje de cada avaliando alumno. durante todo o Y processo de énfasis aprendizagem. E especialmente en ênfase habilidades em prácticas y en la habilidades comunicación. práticas e na La que comunicação. sigue. El tema este de O comunicación, tema de gente, para las comunicação emergencias es para as fundamental. emergências é Nosotros hacemos fundamental e muchísimo nós hincapié en fazemos, los alumnos insistimos de que muito com os comunicar alunos de que adecuadamente frente a comunicar un adequadamente estado de diante de um emergencia estado de es emergência fundamental. é Planteamos fundamental. y les enseñamos en Formulamos e distintas áreas ensinamos em tener una diferentes escucha áreas activa, ter uma es escuta decir, una ativa, ou capacidad de seja, uma frenarse en capacidade lo que tiene ganas de de decir treinar y escuchar lo que el o que paciente o tem el vontade de involucrado dizer está por e plantear. escutar o que o paciente Fundamentalmente está empática, falando. para que tenga la libertad Empatia, para que el tenha, paciente de poder o plantear paciente su tenha a necesidad. liberdade En de la que poder sigue. falar sobre as suas necessidades. Fundamentalmente Fundamentalmente, uma que sea clara y comunicação que concisa, seja que no sea fundamental e desordenada, a concisa, pesar de clara e que concisa, involucrado que não seja múltiples desordenada, que actores, ¿no es cierto?, apesar de del ter personal de muitos salud, que la atores comunicación envolvidos, o sea pessoal clara de y concisa saúde, y que ya haya e que a previamente una comunicação seja organización de decir, clara e frente a esta concisa, e que situación, tenha el que previamente primero da uma las órdenes organização. es tal E persona, quem, el que sigue es este, etcétera, quem, etcétera. quem Ese fala tipo de primeiro é essa práctica pessoa, nosotros las e depois hacemos. está outra, Y e esse tipo de cuando se prática nós habla del fazemos. perfil del E quando egresado, se del fala de egresado médico, en el perfil caso que yo estoy hablando, do porque médico tenemos que un saiu da perfil común universidade, en Argentina, temos um perfil dentro del comum na perfil que Argentina, nosotros planteamos dentro do es perfil planificar, que nós programar, ejecutar y valorar acciones de salud con planejar, adecuado programar e criterio executar epidemiológico e y valorizar teniendo en ações de cuenta los saúde com problemas adequado sanitarios critério epidemiológico prevalentes e y levando em conta os prioritários. problemas Es decir, sanitários todos aquellos que vayan prevalentes e apareciendo prioritários, de ou acuerdo a seja, las distintas todos aqueles situaciones que en que estemos apareçam involucrados. de La que acordo com as sigue, por favor. diferentes situações que temos. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación A Universitaria, Comissão que es la que Nacional de nos evalúa Avaliação en e Argentina, Comprovação por suerte Universitária, que é nuestra quem facultad avalia na Argentina, logró por e segunda que, por vez sorte, una acreditación nossa máxima por faculdade 6 años conseguiu, y una por título segunda vez, internacional, um establece que credenciamento tiene pelo que segundo haber ano, e una estabelece atención que de tem que ter problemas de salud uma, ocurridos um por atendimento de desastres problemas de ambientales saúde ocorridos por en desastres catástrofes ambientais naturales
catástrofes, inundação, enchentes, como conteúdo mínimo dos programas, que nossos programas têm que se adequar a essas condições. Se fizemos bem e se estamos tentando com força. Esse é um processo. Vamos tomar como exemplo o tema do plano de estudo da carreira da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Córdoba, relacionando com os domínios e competências que foram propostos pela OPAS em fevereiro de 25. Eu fui introduzindo nas diferentes áreas do nosso programa. O nosso programa de estudo está formulado por áreas e eu coloquei estrelas nos diferentes lugares onde tratamos alguns dos domínios propostos no documento de 2025. Na área de saúde pública, que estão envolvidos saúde comunitária e medicina preventiva, que atravessam os 5 e quase 6 anos de todo o curso, se abordam temas relacionados com os domínios 1, 2, 4 e 7 do documento de 2025. Competências relacionadas nas pessoas, no trabalho em equipe e na tomada de decisões e gestões de risco. Especialmente em saúde comunitária, se tocam temas como riscos de infecções, riscos de incêndio, enchentes e do trabalho em equipe, onde o aluno vai a campo e vê a realidade do que acontece, ver que alguns bairros não têm água potável, que se contaminam com alguma doença, e finalmente, em medicina preventiva, a tomada de decisões e como se pode prevenir. Todo o nosso plano de estudo está fortemente envolvido em tratar de ensinar aos alunos mais que cuidar a prevenir, o que é muito difícil. Na área de medicina, fundamentalmente atacamos o domínio 7, que é a gestão de risco, onde estudamos essa exacerbação de doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, por ondas de calor ou poluição, e as pessoas vulneráveis, como são as crianças e os idosos. Na área da mulher e da criança, novamente atacamos ou tentamos envolver no domínio 7, que é a gestão de risco, e aqui tocamos fortemente o tema do calor extremo, desidratação, gastroenterite, que sabemos que temos epidemias diante da vulnerabilidade que tem mães e crianças. Na área de ciências sociais e do comportamento, damos muita importância ao tema do domínio 1, que é centrado nas pessoas, e ao tema comunicação e o tema comportamento pessoal. Ou seja, o aluno vai ser o eixo, a comunicação é fundamental em comportamento com o paciente, a relação médico-paciente, a relação médico-paciente quando tem um momento extremo, porque tem uma pandemia, porque tem um choque, ou tiveram incêndios ou enchentes, tem que ter um forte comportamento pessoal, centrado na comunicação muito clara. E a área de farmacologia, fundamentalmente, insistimos muito na prática baseada em evidências para tomar decisões sobre o medicamento. E na área de medicina legal e toxicologia,
onde o comportamento humano e a gestão de risco, ou todos os temas éticos, estão fortemente, é, abrangem fortemente. A área de infectologia toma falamos de infecções por parasitas, fungos, bactérias, vírus, Covid-19, acompanhamento dos indicadores e vigilância de fatores de risco para insistir em tudo que é prevenção. Estrutura e função corporal, fundamentalmente a prática baseada em evidência. Aqui utilizamos grande parte de tudo que é a informação bibliográfica para poder nutrir-se e poder abordar os fatores de risco que geram o calor extremo, a desidratação, mudanças importantes, como podem ser as fontes de água e etc., que podem gerar grandes modificações na saúde da população. E eu vou parar um pouco aqui na prática final, porque a prática final obrigatória, que todo último ano da nossa carreira, temos que abordar todos os domínios que foram propostos em 2025. Tentamos fortemente, e algo que me parece muito importante que implementamos é a prática final interprofissional, onde não somente a prática final é realizada pelos estudantes de medicina, mas fazem em conjunto com enfermagem, eh, fisiologia, odontologia, psicologia, trabalho social, ou seja, montamos um cenário muito de acordo com o necessário para poder dar respostas a situações de emergências e desastres de maneira interprofissional. Isso nós estamos fazendo, fizemos um piloto há vários anos e estamos fazendo fortemente desde o ano passado com grande sucesso. Ontem, nós acreditamos que nós estamos nos aproximando a começar a dar uma resposta um pouco mais clara para toda essa necessidade. E depois nós contamos com os módulos optativos, temos mais de 100 e abrangem temas de emergências em diferentes momentos. Covid foi um tema central, dengue outro, saúde sexual e reprodutiva, outro tema de emergência. Gravidez adolescente, outro tema importante a ser abordado. Nós colocamos isso nos módulos optativos. Não todos os alunos, nem todos os alunos fazem, mas eles podem escolher. Aqui mostramos que grande parte dessas competências que nós estamos propondo e tentamos, com sinceridade, tentamos que nossos alunos adquiram, eles fazem isso com simuladores. Contamos com um hospital de simulação muito grande e que se chama Professor Dr. Hugo Juri, e nossos alunos em diferentes hospitais, nossa faculdade é muito grande, eles têm simuladores que podem praticar em diferentes lugares. Vocês podem ver, como a doutora Roberta disse, o aluno pratica, ele é supervisionado e depois ele vai ser enviado para trabalhar na prática. Ele já não está localizado aqui no hospital de simulação, mas sim, ele vai enfrentar a realidade com o paciente. Obrigada, Patrícia. Estamos chegando ao fim. Muito obrigada. Bom, muito obrigada. Não sei se termina. Eu insisto em que
E tudo isso é importante para prevenir. E se não podemos prevenir, muito obrigada. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Le Muito agradecemos obrigada. a la doctora Agradecemos à Patricia. doutora Patrícia. Allí esta diapositiva se cuela de nuevo. Bueno, Ai, a ver, colegas, entonces ahora então, tenemos, agora ya temos, vamos avanzando con vamos el avançando contenido com o conteúdo do nuestro panel. Y para nosso cerrar entonces painel. las E para ponencias, encerrar as tenemos el tema de marco exposições, de temos o competencias tema de do recursos marco de humanos competências de que recursos enfrenta la humanos, preparación y que respuesta a enfrenta emergencias na en salud a preparação cargo de del doctor resposta a Mauricio emergências de Espinel, saúde, consultor com o internacional de la Dr. Unidad de Recursos Maurício Humanos Spinelli, para la salud consultor de la internacional para a OPS-OMS, saúde da profesor OPAS también de salud OMS, pública y professor de saúde epidemiología, pública e ex subsecretario de epidemiologia, promoción en la Secretaría subsecretário de de promoção na Gestión de Riesgos Secretaria de de Gestão Ecuador de y Risco do exdirector del Equador Seguro e de Salud del ex-diretor do Instituto Seguro Ecuatoriano de de Saúde do Seguridad Instituto Social. Estimado Equatoriano de Mauricio, adelante, por favor, con tu presentación. Seguridade Social. No te escuchamos, creo que tu Não micrófono no está activado. escutamos, eu acho que o microfone está desligado. Ahora sí. Muito obrigada, Joana, muito feliz com essas apresentações que nos trazem ao momento final de algo que foi mencionado por Roberta com muita clareza. É fundamental que no processo de construção de uma formação por competências tenhamos os objetivos claros. Eu quero, nessa apresentação de uns 10 minutos, falar sobre esses documentos de políticas que já foram mencionados por todos os expositores. Qual foi a proposta de competências que construímos graças a essa decisão da OPAS e para dar uma guia, uma base para a discussão do tema. Esta proposta foi discutida com especialistas, e finalmente as conclusões e as recomendações propostas. Depois da pandemia, antes da pandemia, as emergências e desastres geraram uma grande quantidade de documentos. Este documento fundamental teve vários outros documentos sobre desastres. De 2015, antes da pandemia, já propõe a necessidade de ir analisando como fortalecer o trabalho dos recursos humanos. E se mencionou o papel fundamental da política sobre o pessoal de saúde de 2030, onde especificamente no item 4 se propõe a necessidade de trabalhar no fortalecimento da formação dos trabalhadores e dos profissionais da saúde no componente de enfrentar emergências e desastres. Nós temos grande quantidade de documentos relacionados com emergências. Vocês veem aqui o tema de índice de preparação, como medir a preparação para emergências e desastres em localidades específicas, ou as competências relacionadas a uma saúde no campo da epidemiologia, porque a epidemiologia é fundamental na prevenção e para enfrentar problemas de emergência. E o componente da formação em competências, que já se mencionou, esse marco de competências para a cobertura sanitária universal, que foi o eixo do trabalho desta proposta. E, é claro,
a construção de sistemas de saúde resilientes. Aqui está uma amostra de documentos de políticas e temos muitos mais. Então, surge a pergunta: como toda essa produção de documentação e políticas e alinhamentos e diretrizes se reflete numa realidade da construção dessas capacidades? E então, fizemos uma revisão sistemática, uma revisão das comunicações, dos comunicados que foram feitos em relação a competências no âmbito de emergências e desastres. Foi curioso ver que existem revisões sistemáticas que, feitas curiosamente por autores japoneses, onde encontram que existe uma grande diversidade. Revisa mais de 7.000 documentos em inglês e mais de 1.000 documentos em japonês e conclui que existem centenas de propostas de competências e nas diferentes publicações que foram feitas. E define 19 potenciais competências que deveriam ser o centro do desenvolvimento da formação. Então, quanto disso está sendo aplicado na nossa região? As professoras eh, fizeram essa pergunta? Então, é fundamental, é precisamente que exista esse consenso de quais deveriam ser os objetivos, para onde deveríamos ir. Então, propomos 7 domínios com 38 competências. E esses domínios com 38 competências, eu gostei muito do exercício que foi feito por Patrícia de contrastar esse documento, esse domínio e essas competências com os afazeres e o planejamento na sua faculdade. Esses 7 domínios tratam de falar sobre elementos relacionados a princípios de cuidado, de funções essenciais da saúde pública, elementos de comunicação e relações pessoais e internacionais, e da formação do indivíduo como tal. E, é claro, o componente da gestão das emergências in situ. Os domínios, tendo um documento tão importante que foi mencionado pelas professoras que apresentaram as suas conferências, esse documento, as competências para chegar à cobertura universal. Nós usamos esse documento para colocar na realidade de emergência e colocando um domínio mais, o domínio 7, em que se inclui competências relacionadas com a gestão de risco, coordenação e planejamento, com a vigilância e com a gestão de riscos em unidades hospitalares. Eu convido vocês a revisar comigo quais elementos têm esses domínios, que é o exercício que foi feito por Patrícia, comentar que essa proposta foi colocada diante a mais de 12 redes de educação e emergência em toda a região. E muitos deles, quando nos reunimos para conversar sobre o rascunho do documento, nós pegamos alguns elementos para incorporar na minha sala de aula de emergências ou de outro tema. Tomamos alguns dos outros elementos para planejar o trabalho que vamos fazer em simulação, no trabalho de prático dos estudantes. Roberta dizia como avançar, temos um desafio imenso que tem relação com a transformação da educação da saúde na região. Para esse elemento, esse conceito fundamental,
como conseguir que as pessoas resolvam problemas. E o segundo elemento, como passar do individual para o coletivo, para que se transforme a formação em um tema de saúde e não só da doença. Então, esse componente, essa proposta, facilita, consegue que transformemos essa realidade. E a pergunta é: teria que vir de cima para baixo? Que se consiga convencer as autoridades nacionais, institucionais, para que eles iniciem a mudança, ou vamos de baixo para cima, como mostrou Patrícia, em que só com esse rascunho elas já começaram a incorporar, a avaliar o seu processo formativo para ir transformando, ir mudando e melhorando. Os domínios, o primeiro, tem relação com a prestação de serviços de saúde com a perspectiva das pessoas e da comunidade, das comunidades. Por exemplo, como incorporar um enfoque holístico da saúde comunitária com elementos culturais da comunidade, que cada uma dessas competências tenha subcompetências, e essa é a proposta que estamos fazendo. Domínios, competências e subcompetências. O segundo domínio tem relação com competências relacionadas com enfoque de tomada de decisões. Ou seja, por exemplo, um enfoque orientado a solucionar os problemas da comunidade. E estar pronto para adaptar-se a situações inesperadas ou que mudam de repente. E o domínio 3 leva em conta as competências relacionadas com a tomada de decisões desse profissional, desse trabalhador da saúde. Por exemplo, a escuta ativa e atenta à realidade local, a possibilidade de transmitir, gerar informação orientada, gestão de emergências. O domínio 4 são competências relacionadas com a filosofia prática do trabalho em equipe. Claro e fundamental, enfrentar uma emergência é um trabalho em equipe. Então, cria e mantém associações de confiança, vínculos de confiança, tanto com os trabalhadores, como com os dirigentes, com os líderes comunitários. Aprende com e de outras pessoas. Relacionado a aprender novas habilidades, conhecimentos, destrezas. O domínio 5, prezado Maurício, desculpe a intervenção, estamos com o tempo e temos Tomar em conta para poder avançar levar em conta para poder avançar e passar a palavra para o próximo doutor. A capacidade dos profissionais em gerar, e o domínio 6, a capacidade de ter comportamentos autônomos, e o domínio 7, planejar, considerar e incorporar componentes de vigilância epidemiológica e analisar o risco e introduzi-lo no trabalho do dia a dia. O 38, são 38 competências com subcompetências, como, por exemplo, no caso da competência 38, as subcompetências atualiza os riscos e os planos de contingente, aplica técnicas apropriadas para a manutenção de um estabelecimento de saúde seguro. Dessa maneira, esse resultado específico seria um componente de planejamento, de avaliação, que tanto mencionava Roberta como Patrícia. A avaliação é fundamental em uma formação por competências. Então, concluímos que o marco de competências responde a uma necessidade urgente e real, que foi manifestada por todos os especialistas que nos consultaram.
Faz falta esse consenso, né? Intervenções explícitas sistematizadas depois da pandemia. Tem que implementar essas competências na realidade do local, seja como professor ou como capacitador, redes emergentes de universidades, de faculdades, de diferentes profissões. Há muitas normas e propostas de políticas, a forma de implementar é trabalhando no próprio local. Temos que revisar o conteúdo curricular, como disse Patrícia, temos que revisar o conteúdo curricular e progredir em direção ao futuro. Fomentar a pesquisa em emergências e desastres e fortalecer as competências dos trabalhadores de saúde, por exemplo, com recursos tão interessantes como o Campo Visual de Saúde Pública, que conta a OPAS. Muito obrigada. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Muito Mauricio. obrigada, Yo entonces Maurício. ahora le voy a Eu dar, entendo agradecer a nuestros eu ponentes quero y agradecer quisiera nossos trasladar entonces el expositores e micrófono al doctor gostaria de Rogelio Pizzi. passar o Estamos microfone para o viendo que hay Dr. una serie de Rogélio Pizzi. inquietudes ahí en el chat y en Tem otras preguntas várias también que se han dúvidas no presentado en la chat sección de e preguntas. outra pergunta que foi Entonces vamos a apresentada darle na la sessão palabra de al doctor perguntas. Pizzi y Vamos dar a vamos a ir palavra ao avanzando Dr. ya en la Pizzi parte final de e esta vamos actividad. avançar Doctor, na por favor, parte adelante. final dessa Bueno, atividade. buenos Por días a favor, todos. doutor. En primer lugar, Bom dia a agradecerle todos. Eu excelentes gostaria de ponencias. Gracias, agradecer as Roberta, excelentes exposições. Patricia, Obrigada, Mauricio, todos muy Roberta, claros. Patrícia, Agradecer a toda la Maurício, gente que foram nos muito sigue. Hemos claros. llegado casi a Agradecer a todas 200 as pessoas que nos seguem, personas que quase estuvieron 200 presentes y pessoas estamos sobre las que estiveram 180. Hay presentes. muchas facultades, desde el rol de Existem muitas ACEN, presidente de faculdades, ACEN, hay muchas facultades hay de decanos y muitas autoridades de faculdades Latinoamérica y el Caribe e decanos da América representando, Latina e do así que Caribe eso es muy bueno y que estão agradecerle sendo a Paulina, a Mauricio representadas. esta Eu oportunidad gostaria de de trabajar esto agradecer en conjunto essa con oportunidade ARAGEN. de trabalhar em La inquietud conjunto también com vocês. agradecerle A de dúvida convocarnos a la Asociación e Latinoamericana de agradecer de Facultades de convocar Medicina a del Caribe Associação para trabajar Latino-Americana de estas Faculdades de temáticas, Medicina porque yo Da creo América do que Caribe las para facultades tratar que somos los desses temas, formadores porque del as recurso humano en salud faculdades, que tenemos somos os mucho que formadores de aportar recursos a los humanos em ministerios, a saúde, los temos gobiernos muito que locales, contribuir regionales y a para os las instituciones ministérios, os como OPES y governos, OMS, as si ellos lo entendieran instituições como así a OPAS e a y nos OMS. han convocado. Y en ese sentido, E estoy nesse convencido que los sentido, problemas eu en un estou mundo convencido que os globalizado, problemas los do mundo problemas son globales globalizado, os en el problemas mundo y en são toda la región, con algunas iguais particularidades, no mundo, y em todos todas as tenemos que regiões, aunar com algumas esfuerzos y particularidades, e todos trabajar para temos que tratar de unir resolverlos. esforços Y en este para tema es muy tratar de importante, el tema de resolvê-los. las emergencias, E esse prepararnos, tema é muito preparar nuestros importante das recursos humanos. emergências, dos Acabamos de desastres, pasar una preparar os pandemia que fue un nossos recursos desastre que todavía humanos. no tomamos dimensión Acabamos de de la cantidad de passar muertes por que uma nos dejó, pandemia cómo que se foi um millones de personas desastre e muertas, ainda casi não 2 millones temos en condições Latinoamérica y el de Caribe. Así que analisar a felicito todos la os mortos iniciativa que y damos tivemos na paso a las América Latina e no preguntas y Caribe. nuevamente felicitar a Eu, eu los parabenizo a ponentes que iniciativa la e verdad dou que passo às fueron breves, perguntas e concisos y agradeço con aos conceptos muy claros. expositores que Muchísimas foram gracias. breves, concisos e com conceitos muito Muchas claros. gracias, doctor Muito Pizzi. Estamos sobre el obrigada, tiempo ya para doutor finalizar el Pis. webinario. Estamos com Entonces, tempo para tenemos finalizar, una serie de então preguntas y yo temos quiero uma série agradecer de porque perguntas. Eu realmente la quero agradecer, participación de porque los realmente colegas a que están en la participação dos sala colegas que ha estão sido na muy sala interesante. Sin foi embargo, muito estamos ya sobre el interessante. No tiempo para las entanto, já preguntas. estamos Entonces, nuestro com o tempo compromiso esgotado para a para las pergunta. personas que Então, nosso pusieron sus preguntas acá compromisso para as es que pessoas que vamos a colocaram tomar sus suas contactos y perguntas vamos a tratar é de que hacerle llegar vamos estas entrar em respuestas contato e para quienes fazer nos chegar as consultan. Si tenemos respostas disponibles para las as pessoas ponencias, que nos también vamos a consultam estar e temos compartiendo en nuestra página disponíveis as web exposições e la vamos grabación. compartilhar na Vamos a tener, nosso van a tener site ustedes la a disponibilidad de tener gravação, acceso a este vocês vão ter a material, así que disponibilidade de ahí ter vamos a acesso a esse tener la material, oportunidad de tener então toda esa vamos ter a información. oportunidade de ter toda essa Entonces, informação. agradezco al doctor Então, Pizzi por esas agradeço ao Dr. reflexiones Pisse finales essas y reflexões quisiéramos finais entonces e encontrarnos gostaríamos ya para este cierre, así que voy a invitar nuevamente a la fazer esse profesora Bambari para encerramento e eu que vou nos haga el cierre convidar de o esta Dr. actividad, el estudio de Bambarém economía de para fazer o población de respuestas para las encerramento emergencias de salud dessa y el Reglamento atividade. Sanitario Internacional del Departamento de Emergencias de UPS-OMS. Doctor Bambari, por favor.
Dr. Muchas Bambarém, gracias. muito Realmente el tema de hoy ha sido obrigado. muy interesante. Realmente foi muito Creo que las preguntas interessante. y comentarios van a Eu acho que as continuar perguntas e os llegando y vamos a comentários vão atenderlos. continuar chegando e vamos Hay que resaltar atendê-los. simplemente Eu que todos tenho estamos de acuerdo que que el tema de recursos humanos es dizer fundamental en el tema simplesmente que estamos de del sector acordo que o salud tema de y recursos obviamente en el humanos tema é de emergencias y fundamental no desastres en nuestra setor capacidad. saúde e Y no tema fundamental de también emergências e que nos pongamos de desastres. acuerdo É con un conjunto de fundamental que nos competencias ponhamos de básicas acordo que com um puedan conjunto de contribuir a competências orientar básicas que que las possam facultades, contribuir escuelas de la ciencia para en salud de los orientar que diferentes as países faculdades, as puedan incorporar escolas nos dentro de los planes diferentes curriculares países aquellas que possam son necesarios incorporar no para seu que las personas en currículo un futuro y en el o que for presente necessário desarrollen las para o competencias que para enfrentar no o futuro prepararse para la desenvolver respuesta as a las emergencias. competências ou De parte del preparar-se Departamento de para Emergencias, essas de parte del doctor Ciro emergências. Ugarte, De nuestro parte director do del Departamento de Emergencias de Salud, Departamento de Emergências, do Dr. queremos Ciro Garte, agradecer por su queremos participación. Más agradecer de pela sua 200 personas han participação. estado Mais de conectadas. 200 También pessoas queremos estiveram expresar nuestro conectadas agradecimiento e a sus também colegas del queremos Departamento de agradecer a Sistemas de nossos Salud de Salud colegas do por el trabajo Departamento de conjunto que hemos Sistemas hecho de durante Saúde, varios meses y especialmente é a cada uno que de los expositores, especialmente aos panelistas, que han abarcado expositores temas claves que que tienen que ser falaram sobre considerados temas para el desarrollo fundamentais que futuro de têm los que recursos ser humanos en salud, considerados para o especialmente en este desenvolvimento caso dos para la recursos humanos gestión de em emergencias saúde, de salud para y a desastres. gestão de Por parte nuestra, emergência de desastres. agradecer Da nossa simplemente parte, nuestra agradecer convocatoria y su simplesmente participación essa y esperemos que convocação e a continuemos trabajando participação en este e tema. vamos Muchísimas gracias. esperar continuar trabalhando nesse Muchísimas tema. Muito gracias, obrigado. doctor Bambaren. Muito Estimados obrigada, colegas, doutor entonces Bambarém. vamos a hacer una Estimados recopilación de las colegas, vamos preguntas y vamos a estar eh, enviando las respuestas. ver as A buscar la perguntas forma e de vamos hacerle, enviar as porque han sido una respostas e serie de vamos preguntas bien interesantes, así es que buscar a lamentablemente por maneira de cuestiones de chegar a tiempo vocês. ya no vamos Foram a poder atenderlas perguntas como nos muito hubiera gustado, interessantes, mas pero pelo tempo nuevamente les não vamos agradecemos poder esa responder entusiasta como participación, gostaríamos. esa presencia, la respuesta a Agradecemos nuestra a convocatoria participação y e a pues resposta à les nossa dejamos ya en convocação este final e de la deixamos sesión a nesse todas y a final todas, da dejándoles sessão con un a excelente todos e a deseo para que todas tengan un com buen resto de um jornada excelente y desejo para que agradecerles tenham su um presencia excelente y por nuestra parte resto esto de ha sido dia, todo. agradecer a Nos sua veremos en una próxima presença. oportunidad. E Hasta foi pronto. tudo por hoje. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até breve.